Vamos falar do Azulão da Princesa, o Crato que se prepara para essa estreia na Série B do Campeonato Cearense. Detalhes, tão somente detalhes, como diria o nosso saudoso Carlos Alberto Miranda. Está chegando o grande Anderson Luiz. Fala, Anderson. Boa tarde pra você, Marco, excelente trabalho. Boa tarde a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O time do Crato tá definido pelo técnico Djalma Henrique e vem com um Henrique no gol. Na lateral direita, a camisa de número 2, Nilson. A dupla de zaga de 3 para Thiago e 4 para Michel. Na lateral esquerda, a camisa de número 6 é o Vinícius. O meio campo de 5 para Eric Cauã, 8 para o Everton Usina e 10 para o Matheus Costa. O ataque de 7 para Aleph, 9 Adriano e 11 o Jean Jesus. Repeteco do time cratense, o Azulão da Princesa vem com 1 Henrique, 2 Nilson, 3 Thiago, 4 Michel, 6 Vinícius, 5 Eric, 8 Everton, 10 Matheus Costa, 7 Aleph, 9 Adriano e 11 Jean Jesus. Esse é o técnico, esse é o time comandado pelo técnico Djalma Henrique. Marcou. Forte esquadrão alvianil, não há quem... Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Manda um abraço para o nosso querido Pelado da cidade do Crato. Tá acompanhando a gente juntamente com a sua garotinha, a Vitória Beckham. Um grande abraço. Alô, meu amigo Edson da Bolegal, na cidade de Barbalha também. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Ouvindo aqui a nossa transmissão, o Ledi do Barril 0 Grau. Tá junto com a Rádio Vale. Valeu, meu irmão, grande abraço, obrigado também pela companhia. Raimundo William de Caririaçu, não perde um só jogo do Icasa, tá acompanhando também a nossa transmissão. Meu amigo Marcos da Graje Veículos, valeu, Marcão, grande abraço, obrigado pela audiência. O Hélio, nosso querido Hélio da Ramagem, o Jackson do Espaço Verde também, todo mundo ligado, chegando aqui na Arena Romeirão. Claro, uma predominância muito grande de torcedores do Icasa, mas também tem torcedores com a bonita camisa do time do Crato Esporte Clube. O Icasa acaba nesse exato momento o seu trabalho de aquecimento, indo para os vestiários, já retorna de forma oficial programado. Enquanto isso, a Luísio Vilar, que acompanha o dia a dia do Verdão, traz a escalação do time do técnico Marcelo Vilar. O técnico Marcelo Vilar vem com algumas surpresas, Marco Valério, principalmente no meio-campo e na lateral esquerda também para esse jogo. A equipe vem escalada com 1 Iago Haas, 2 Gustavo, 3 Samuel, 4 Marlon e 6 para Matson, 5 para Jardel, 7 para Elivelton e 8 para Sérgio Barros. No ataque, 10 Gustavinho, 9 para Brito e 19 André Tavares. Repetindo o Verdão do Cariri, escalado para o jogo de hoje. 1 Iago Haas, 2 Gustavo, 3 Samuel, 4 Marlon e meia dúzia para Matson. Camisa 5 para Jardel, 7 para Elivelton e 8 para Sérgio Barros. No ataque, 10 Gustavinho, 9 Brito e 19 André Tavares. É a equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar. Icasa eterno campeão. 99,9 Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Gramado limpo agora, porque todos os jogadores já foram para os vestiários novamente. Daqui a pouquinho voltam de forma oficial. Já também, Demontier Tenório conversando conosco aqui no nosso Timaço da Vale FM. Pizzaria e Hamburgueria Oval, peça sua. Ligue para 988429514. Eu lembro que em Fortaleza você tem o Hotel Amoarama, em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900, inclusive pelo WhatsApp, que é o mesmo número, você pode agendar a sua reserva no Hotel Amoarama. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar, na rodovia Juazeiro Barbalha. A margem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade, eu disse Ramagem.
Margem Couros, Engazeiras Construções, tudo para a sua obra, parcelando pelo menor preço, parcelando no cheque, no cartão de crédito, sempre o menor preço você encontra na Engazeiras Construções. Alô, meu amigo Marcelão, aquele abraço, obrigado também. Também conosco, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Todo dia é dia bom para você ir na Churrascaria Mão de Vaca, aqueles pratos deliciosos que conquistaram a nossa região, atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca também trabalhando com delivery. Você liga para 98865-7741. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. Conferindo para você agora na 99,9, 16 horas 45 minutos, 4h45. É hora de opinião. Cumprimentando o nosso ouvinte aqui da Vale FM, o torcedor do Icasa, o torcedor do Crato. O importante é que você ouça agora o boa tarde dele, aquele que comenta pautado na verdade. Boa tarde, Marco Valério, amigos do Timaço da Vale FM. Me permita, Marco, quem está chegando aqui ao Rumeirão se depara com um rabecão aqui, nesse momento, em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil, e dá aqui uma informação de que há poucos instantes o rabecão que está aqui na DP acaba de recolher um corpo no centro de Juazeiro do Norte de uma vítima fatal em mais um acidente de trânsito aqui em Juazeiro do Norte. Ontem à noite tivemos um na Avenida Virgílio Távora e agora há pouco uma pessoa morreu no cruzamento das ruas Seminário com Todos os Santos, área central da cidade, né? Veja bem, e é um trecho crucial. Muitos são os acidentes ali registrados. No que pese, existiu um quebra-mola, mostrando claramente que a Seminário, naquele trecho, ela é preferencial. E tem gente que, mesmo com quebra-mola, termina invadindo a preferencial. Dessa vez, Marco, não foi um carro, foi um ciclista que invadiu a preferencial. O cara vinha na motocicleta, tenta desviar, perde o equilíbrio, bate. O ciclista foi socorrido e ele morreu no local, o motoqueiro. Então, familiares nesse momento estão aqui na delegacia fazer a guia de exame cadavérico. Ainda não temos a identificação, mas daqui a pouco a gente vai passar o nome dessa pessoa que acaba de morrer em Juazeiro do Norte em decorrência de um acidente de trânsito. Ontem tivemos um acidente na Virgílio Távora, outro trecho crucial em Juazeiro do Norte. Muito estreito, essas noites de sábado eu evito passar por ali. Por causa, principalmente, não sei se foi o caso ou não, da ingestão de bebidas alcoólicas. Depois de 10 da noite, Marco, é um festival de altas velocidades, num trecho muito estreito e altamente perigoso. Foi ali pertinho da ponte das Timbaúbas, um cara acabou morrendo no local, colisão carro-moto. E olha que outro acidente este ano em Juazeiro foi nessa mesma Avenida Virgílio Távora, porém mais à frente, lá perto da Ciopaé. Então a gente começa com essa notícia triste, infelizmente, só para satisfazer a curiosidade do nosso ouvinte sobre o rabecão estacionado aqui em frente à delegacia. Estão esperando a guia para recolher o cadáver até a Perforce, vai ser necropsiado e daqui a pouco a gente cita o nome. Mas olha, Marco, eu acho que essa Série B, ela desenha com a possibilidade de que tenhamos algo mais confortável em termos de alegria, de emoção. Pelo menos é a minha expectativa pessoal do que a gente está vendo na Série B. Quando eu cheguei aqui na cabine, agora há pouco, eu escutava o lamento de Delton Sá e com toda uma razão. Não é possível. E há um desenho muito favorável nesse sentido, de que o Cariri venha a perder duas forças na divisão especial do nosso futebol.
no momento em que aqui começa uma competição que pode levar uma ou até duas equipes para a nossa divisão especial. Mas a gente vê isso com tristeza, porque pode até ser, ainda vai começar o quadrangular da morte, que a gente tenha um troca-troca, né? E é essa a nossa torcida, porque existe todo um desenho feito de Barbalha e Guarani caírem, que é o que a gente não quer. A gente espera que eles ressurjam, mas está todo um desenho criado. E que aqui comece uma competição que possa levar a bons termos, um bom fruto nas participações de Icasa e Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Cearense. Aliás, ontem eu assisti Guarani e Crateús, um jogo meio insosso, até de uma boa movimentação. Guarani desperdiçou muitos gols, mas foi o Crateús que meteu 2 bolas na trave. O Guarani fez um gol e ainda meteu uma bola na trave. Enfim, ainda não dá para fazer uma avaliação mais profunda. Mas eu imagino que com essa preparação do Icasa, e lhe digo mais, contratou um excelente treinador. Eu tenho muita simpatia ao nome do Marcelo Vilar. Ele é um cara sério e trabalhador, e a gente espera que ele possa obter isso com essa equipe do Icasa, Marco Valério. É claro, Demontier, que a gente vai ter que conhecer primeiro esse novo time do Icasa, que está vindo programado, aquele protocolo que sempre acontece antes das partidas. O Crato também é um time com muitas novidades, mas muitos atletas bastante jovens, inclusive o Crato sem muitas opções no seu banco de suplentes. Daria para dizer que o Icasa, até pela preparação melhor trabalhada antes de começar o campeonato, ele tem um certo favoritismo para esse jogo contra o Crato, Demontier? Aparentemente sim. O Crato enfrentou problemas até para a composição da sua equipe, no bid, houve toda uma demora, havia uma dúvida. Me parece que além de um goleiro, tem apenas mais 4 atletas no banco de reservas. Não sei se teria qualidade para substituir, mas para você falar assim no escuro é difícil. É preferível você ver a bola rolando e ver a qualidade desses rapazes. Mas olha, eu guardo comigo uma expectativa de que o Marcelo Vilar não iria estar dando um aval a quem ele não percebeu que tenha condição de estar nesse time do Icasa, ou até alguém que ele já conhecia, ou alguém que ele indicou. O próprio Fabiano, querido colega, ele é criterioso também e ele tem uma facilidade de enxergar a qualidade, enfim. E é essa a nossa esperança, pelo menos nesse sentido, de que o Icasa tenha contratado com aprumo, com acerto, e que esses caras que aí estão possam corresponder dentro de campo. Já o Crato traz como novidade o Djalma, um grande ídolo, numa época bem contemporânea aqui, levou o Crato aí uma grande campanha, a melhor campanha do Crato no campeonato estadual. A gente fica na esperança de que ele possa ter formado um bom grupo e nessa sua nova atividade ele consiga o melhor desempenho possível, porque é sem dúvida um ídolo da torcida cratense. Tá legal, uma opinião de Demontier Tenório aqui do nosso timaço da Vale FM, no exato momento que vai ter aquele momento do protocolo já tradicional, com a equipe de arbitragem, as duas equipes, o Icasa entrando em campo, todo de verde, camisa, calção, meião na cor verde, já o Crato, né, com a sua camisa branca com detalhes na cor azul, calção na cor branca, meião também na cor branca. Tá tudo pronto para as duas equipes iniciarem aquele protocolo sempre antes das partidas. Fala, JF. Tem tempo aqui um áudio que vem distante, mas é rapidinho, vamos escutar aqui. Boa tarde, rapaziada da Vale FM, equipe multicampeã do Cariri. Admiro demais o trabalho de vocês. Delton Sá, também sou roqueiro, Delton. Um abraço para você, pro Marco Valério, para você, JF, querido João Filho, e também aos repórteres aí, o Aloysio e o Anderson, todos vocês, uma boa jornada. E estou aqui no Iguatu, acompanhando o belo trabalho de vocês, me inspiro muito
Já morei um certo tempo aí em Juazeiro do Norte, em administrações passadas aí, e acompanhava todo o trabalho de vocês até hoje. Estamos aqui no Iguatu, na escuta, um forte abraço. No que precisar, estamos juntos, amigos. É o nosso querido Rubão, lá da cidade de Iguatu, meu querido Marco Valério, da TV Centro-Sul de Iguatu. Tá certo, com esse vozeirão aí, né, JF? Um abraço pra ele, pra todos os amigos da região centro-sul do estado do Ceará. Equipes perfiladas, mas antes do hino, vamos aqui conferir a equipe de arbitragem para o jogo entre Crato e Casa, que começa daqui a pouquinho. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é o árbitro da Federação Cearense de Futebol, Francisco William Ferreira. Com as assistências de Josivaldo Pereira e Raimundo Bento de Souza. Repetindo, quem comanda o jogo é Francisco William Ferreira. Assistente 1, Josivaldo Pereira, e assistente 2, Raimundo Bento de Souza, no momento em que é executado o marco hino municipal de Juazeiro do Norte. Tá legal, vamos pegar um trechinho aí do hino de Juazeiro do Norte, na abertura dos trabalhos, aqui na Arena Romeirão do estado do Ceará. Aí o nosso coronel Adalberto Amorim. E agora, a execução do hino nacional brasileiro. Aí, portanto, a execução dos hinos aqui, né? O protocolo de aberturas, equipes perfiladas ainda. Daqui a pouco a bola vai rolar para Icasa e Crato. Crato e Icasa, você acompanha no Timaço da Vale FM. Tudo isso para você ligado na 99,9. Oferecimento só Fumê Service. Revestimento Fumê para carros e prédios na rua José Marrocos, número 408. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero também. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular é na Fox. Lojas em Juazeiro, Crato e também Cariri Shopping. E é claro, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Será que o Baleia tá por aqui hoje, hein? Um abraço para o nosso querido Baleia, de Baleia Burger, na Praça do Pio 12. Cariri da Sorte Cap. Domingo tem sorteio, 50 mil reais no prêmio principal do Cariri da Sorte. Lembrando que apenas R$3 é quanto custa o Cariri da Sorte desta semana. Aloísio Vilar, você que tem uma visão privilegiada daí de baixo, a gente está vendo ali a galera da Jovem Crato, alguns torcedores por aqui também com a camisa do Crato, mas a superioridade da torcida do Icasa, ela é inegável nas arquibancadas, Aloísio. Com certeza, Marco, aquilo que a gente já imaginava, o fato do jogo acontecer aqui em Juazeiro do Norte, faria com que o torcedor do Icasa comparecesse em maior número. E não só por isso, mas também pela expectativa criada em torno dessa equipe do Icasa, né? A montagem do elenco, ao contrário do que aconteceu com o Crato. Mas olha, Marco, a gente esperava até mais torcedores. A gente sabe que aconteceu um problema na chegada, na confecção dos ingressos, e acabou dificultando com que muita gente, né, adquirisse de forma antecipada os ingressos. E aí a maioria dos torcedores já comprou hoje, né, o seu ingresso para acompanhar essa partida entre Crato e Icasa, mas temos sim um bom número, né, número razoável para esse jogo de hoje.
É verdade, me chama a atenção o número de torcidas organizadas do Icasa. Tem a Fúria Icasiana, que já é muito tradicional, a Icasa Chopp, tem os Loucos da Laje e tem uma galera nova ali, os de verde. Tem a faixa e eles estão ali do lado do sol, né, que fica aqui bem em frente às cabines de rádio. Fiel do outro lado... Opa! Fiel Icasiana também. Fiel Icasiana, é verdade, que já fica aqui do lado da sombra, né? Então... Isso. São torcidas organizadas do Icasa, o Crato também representado aqui pela Jovem Crato. Pois não, Demonti? Olha, Marco, o nome da vítima fatal do acidente era vendedor. Ele morava na rua São Marcos, 180, no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte. Tinha 40 anos de idade. O nome dele, Kleber dos Santos Vieira, vítima fatal de acidente agora há pouco aqui em Juazeiro do Norte. É lamentável, mais detalhes ao longo da nossa programação e é claro amanhã no Jornal Nova Manhã e também no Jornal Meio Dia com Demontier Tenório. Aqui timaço da Vale FM, já já rola a bola e nós estamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão sua primeira opção, formando grandes profissionais também apoiando o time do Icasa. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Pega o Guanabara e vem. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Saída de bola que favorece o time do Crato. Pelo menos está ali, camisa 10 do time do Crato, que é o Matheus Costa. A gente vai identificando aos poucos os novos elencos, tanto do Crato como também do Icasa, na transmissão do Timaço da Vale FM. Lembrando que o nosso áudio também lá no canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Outros jogos também realizados pelo Brasil na tarde deste domingo, você fica sabendo de tudo, ligado no Timaço da Vale FM, tá lá o JF, bem atento. Vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Francisco William, que já deu as costas ali para a bola, tá olhando para baixo. Qual é o porquê dessa demora para a gente começar essa partida, hein, meu querido Anderson Luiz? Olha, Marco, o William está fazendo os últimos ajustes, olhando para o pessoal do lado, mas deve começar o jogo. Ambulância ok, pessoal da polícia também tudo ok. Vai começar o jogo, o árbitro da partida, William Ferreira, Marco. Tá certo, e a torcida icasiana apoiando, incentivando para o começo da Série B, a famosa segundonda do Campeonato Cearense. Crato e Icasa autorizam o árbitro, tem bola rolando aqui no Romeirão. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Aqui o time do Crato vem para o ataque com Jean, desce pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, levanta a bola da grande área, corta bem Elivelton pelo time do Icasa, já toca a bola pela ponta direita, o time do Verdão vai se organizando aqui no campo de ataque, brigando por ela o Tavares, a bola vem tocada pela linha lateral, é lateral que favorece o time do Crato, não, o árbitro tá dando falta, deu uma falta, a primeira da partida para a cobrança, vai o jogador camisa 8, Everton Usina, pelo time do Crato. Ele movimenta, toca a bola pelo meio, lança na peça ofensiva, devolve bem, corta bem a zaga do time do Icasa com Samuel. A bola volta outra vez em favor do time do Crato, ganha bem a jogada pela direita, tentativa de jogada pelo meio, vem novamente brigando por ela, insistiu ali o jogador que é o camisa 10, Matheus Costa, brigou pela posse de bola, depois o árbitro tá parando, marcando ali a irregularidade contra o time do Crato. Portanto, é falta para o Icasa. Marlon já bate aqui no campo de defesa, entregando o curtinho, toca a bola para o jogador da camisa de número 3, Samuel. Agora com o Gustavo, vem a bola pelo meio, entrega a bola para Jardel. O Icasa vem trabalhando a jogada. Levantamento feito na ponta esquerda, desce para a peça ofensiva. 0 para o Crato, 0 também para o Icasa. Comecinho de partida aqui na Arena Romeirão. Levantamento vem aqui pelo meio, tentativa de jogada. O jogador camisa de número 3 domina no time do Verdão, que é o Samuel. Entrega a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada com o veterano
Marlon, um dos remanescentes da temporada do ano passado. Lançando para Jardel pelo meio, tenta o lançamento pela ponta direita para Gustavo, corta bem a zaga do time do Crato, disputa de jogada aqui pela direita, a bola acaba saindo, lateral pro Verdão do Cariri. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento ESC pré-vestibular e cursos, o maior índice de aprovação no Cariri, você já sabe, é com ESC pré-vestibular e cursos. Também para Dourado Joias, com a gente aqui no Timaço. Levantamento pela direita, outra vez o time de casa, bola na grande área, tentativa de jogada, bola pelo alto, tentava ali o Tavares, corta bem a zaga do time do Crato, a bola já sobra pelo meio, fica em favor do Eric, vem dominando, lança a bola pela direita, deixando a bola trabalhada com o Matheus, perde a posse de bola, recuperação do time de casa, vem o Verdão pro ataque, Brito tentou a jogada, insistiu novamente, a bola vem tocada pelo meio, e uma entrada mais dura agora do jogador do Verdão do Cariri, o Vinícius, jogo tá parado, é falta pro time do Crato no campo de defesa ainda, Anderson Luiz. No campo de defesa, do outro lado do campo, a falta tranquila, o jogador do Crato já está em pé, o placar do jogo é 0-0, na informação de Madeireira Beira-Rio. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, também para Expresso Guanabara, Alain Martelinho de Ouro, excelente serviço, número 1 da região do Cariri, eu disse, Alain Martelinho de Ouro. Novamente o Icasa vem tocando bola com Jardel, ele toca a bola no campo de defesa, quem recebe agora, camisa de número 7, Aleph, um dos dois volantes do Verdão, lançando bola pela direita, deixa a bola trabalhada, boa jogada para Gustavo, limpa bem o lance, ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com Jardel, volta no grande círculo central, deixando o Everton, domina a bola ali o Sérgio, lançou na frente, corta a zaga do Crato de qualquer maneira, fala JF. Tivemos hoje pela Supercopa do Brasil Feminina, valendo vaga para a fase semifinal, o jogo Flamengo e Ceará, e as meninas do Flamengo venceram. Você arriscaria um placar, Marco Valério? Acho que foi de 4 para lá, JF. 10-0 para as meninas do Flamengo sobre o Ceará. Nossa Senhora. 48 finalizações do Flamengo e só uma do Ceará. Olha que nós estamos acostumados com goleadas, mas 10-0 é um negócio complicado, viu, JF? Aqui a bola favorece o time do Icasa para a cobrança, então, Gustavo, lateral para o time do Verdão do Cariri. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, num oferecimento de Glamodas, no centro da cidade do Crato. Outra vez o time do Verdão vem para a peça ofensiva, bola toca para Aleph tenta a jogada, tenta o cruzamento, cortou a zaga. A bola sai pela linha de fundo, escanteio, primeiro do jogo, é pro Verdão do Cariri, Aloísio. Dividida do Elivelton com o Eric Cauã da equipe do Crato. Escanteio para a equipe do Verdão, primeiro do jogo, Gustavinho na cobrança. Já cobrou, deixa a bola dominada novamente com o Gustavinho, domina, bate direto pro gol. Tira outra vez a zaga do time do Crato, bota a bola pela linha de fundo. Quem cortou foi o Eric. Escanteio, mais um pro Verdão. Elivelton. O próprio camisa 7, Aleph, vai para a cobrança, vai levantar a bola da grande área. Placar de 0-0. Autorizado pelo árbitro, cruzou para a boca do gol, bola pelo alto, tentou de cabeça, a bola foi para fora. Se perde pela linha de fundo, na boa chegada do Icasa, Luísio. Chegada do Icasa lá pelo lado esquerdo, era o Tavares quem tentava de cabeça, a bola foi para fora, passou à direita do goleiro Henrique. Tiro de meta que vai ser cobrado, 0-0 aqui na Arena Romeirão. Numa informação para Gênesis Solar. Um abraço para o meu querido amigo Luciano Carvalho. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução. É isto mesmo, liga para o Luciano, 981237956. Um abraço para o Bibi, lá da rua São Benedito, também para o nosso querido Galeguinho do Sofá. Ó, dupla forte, presente também, acompanhando o jogo do Icasa. Aqui tem falta para o time do Crato no campo de defesa, lateral para o time do Crato, para cobrança, jogador camisa 2, Nilson, movimenta, toca a bola pelo meio, seria pro Matheus, antecipação ali da zaga do time do Icasa, agora a bola sai pelo lado lateral em favor do Verdão do Cariri. Tudo isso na marca de 6 minutos e 30 jogados, etapa primeira de jogo aqui na Arena Romeirão. No placar do Cariri da Sorte tá 0-0, tá como começou, vem Gustavinho, ele toca a bola com o Aleph no campo de defesa pelo time do Icasa, começa tudo de novo aqui no sistema defensivo.
Marlon domina, ele cruza a linha, querido gramado, aí faz o toque pra ninguém. Foi mal nessa o Marlon, hein, Aloysio? Foi mal nessa, a bola foi direto pra fora, só fazer uma correção. Camisa 7 é o Elivelton, viu? O Aleph é o do Crato, Marco. Tá perfeitamente. Obrigado aí, meu querido Aloysio. Valeu. Pra gente identificar melhor aqui os jogadores. É o Elivelton do time do Icasa. E aqui tem tiro de meta pro time do Crato. Vai ali o goleirão Henrique pra bater na bola pelo time do Crato Esporte Clube. Autorizado. Ele faz o lançamento, a bola cruza a linha, querido gramado pelo alto, toca de cabeça Sérgio, um dos meias do time do Icasa. Volta a bola para Gustavinho. Novamente o camisa 10 do time do Verdão. Para o Sérgio, dominou, lançou na entrada da grande área. Vem ali o Gustavo, domina pelo Verdão para tentar o cruzamento. Levantou, cruzou na boca do gol ali o Elivelton. A bola passa por todo mundo. Volta a bola para o meio, tentativa outra vez. Falta em cima do atacante do Verdão. Na chegada do zagueiro do time do Crato. É falta boa para o time do Icasa, do Benzio. Falta boa cometida em cima do Sérgio Barros, lá pelo lado esquerdo em favor da equipe do Verdão do Cariri. Já vão se apresentando ali para a cobrança o Elivelton e também o Gustavinho, viu, Marco? Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Já eu quero a opinião de Demonte Hertenório sobre os primeiros minutos de partida aqui na Arena Romeirão. Falta boa pro time do Icasa. É o Elivelton na cobrança, autorizado pelo árbitro da partida. 2 jogadores na barreira do time do Crato. Será que vai tentar bater direto ou vai levantar a bola na grande área? Expectativa do torcedor alviverde. Autorizado, bateu pro gol, bateu direto pro gol. Goleirão largou, tira a zaga, bota a bola pela linha de fundo. A bola do Gustavinho foi venenosa, viu, Aloysio? E ninguém esperava que ele fosse mandar direto pro gol. Ela foi lá no canto direito. O goleiro Henrique ainda espalmou. A zaga tirou mais um escanteio para a equipe do Icasa. Vai Gustavinho dessa vez para a cobrança, Marco. Esse baixinho parece ser bom de bola. Camisa 10 do Verdão. Vai levantar a bola da grande área. Cruzamento para a boca do gol. Desvio de cabeça. Tentou, insistiu. Icasa no ataque. Vem tirando a zaga do Crato. É mais um escanteio. Time do Icasa vai pressionando no começo do jogo, Aloysio. Pressão total da equipe do Icasa. E agora 3 jogadores tocaram na bola até ela ir para fora. Mais um escanteio. Gustavinho na cobrança. Autorizado. Camisa 10 do Verdão. Cruzou para a boca do gol. Desvio. Gol do Icasa. 9 minutos do primeiro tempo, sai o primeiro do Verdão, cobrança de escanteio do Gustavinho. Houve o desvio ali da zaga do time do Crato. Vamos ver para quem o árbitro vai dar o gol. Gustavinho na cobrança do escanteio, a bola foi lá dentro, não deu pro goleirão Henrique. Time do Icasa sai na frente, 9 da primeira etapa, 1 para o Icasa, 0 para o Crato, Aloysio. Cobrança de escanteio do Gustavinho, e quem diria, o primeiro gol do Icasa seria contra no Campeonato Cearense da Série B. O Everton, camisa 8 da equipe do Crato, tocou nela, foi morrer no fundo das redes. Agora o Icasa tem 1, o Crato não tem nada, Marco. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale, confirmado o gol contra do Crato, a favor do Icasa. Fala, JF. Que confirma o primeiro gol do Verdão do campeonato, o primeiro gol que toma o Crato na competição. E tem mais um gol na segundona, lá em Horizonte, o time da casa. O Horizonte faz 1-0 no Pacatuba. Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, desce o time do Crato agora da resposta, dominando o Matheus Costa. Ele lança a bola pelo meio, tentou a jogada, caiu ali o Adriano, o árbitro manda seguir o lance. Insistiu outra vez o time de casa, vai dominando bola no campo de defesa. Quem recebe agora é o Sérgio Barros. Gustavinho tentou a jogada ali com o Gustavo, só que o jogo já estava parado para atendimento médico ali ao jogador do time do Crato. 11 minutos na primeira etapa de Montier Tenório. O Icasa já está vencendo o jogo, muita pressão no começo e o gol contra a favor do Icasa. E gol contra resultante dessa pressão.
sobre a qual você se refere. O time do Crato emprestando uma cara de um time operário, né? Não tinha bola perdida, correndo, marcando, tentando de todas as formas conter o ímpeto do Icasa, e exatamente em situações assim que por vezes acontecem, né? Todo mundo querendo espanar a bola, defender, a cobrança bem fechada do Gustavinho, diga-se de passagem. O Everton, ele tenta espanar a bola, tenta retirar daquela zona de perigo, mas ela resvala na perna e acaba confundindo. Não deu para o goleiro, quando percebe que já estava mais centralizado, a bola foi parar no fundo do gol. Mas assim, um jogo que agrada, apesar dessa opção defensiva do Crato, que agora fica na obrigação de sair um pouco mais para o jogo, exatamente porque já está perdendo, e um gol que surge cedo, né? Com apenas 10 minutos e casa 1-0. Opinião de Demontier Tenório aqui do Timaço da Marcou. Vale FM. O Icasa saiu da frente. Vem outra vez o time do Verdão. Boa bola tocada, bateu de longe. O camisa 19, André Tavares, não pegou bem na bola. Só tiro de meta para a equipe do Crato. Fala, JF. Resultados em andamento, Campeonato Paulista, segundo tempo, Santo André e São Paulo 0-0. O Botafogo vai vencer do Boa Vista pelo placar de 3-0. Um abraço pro Raimundinho, ao lado do Boi da Rifa, escutando o Timaço. Tá certo, um grande abraço para eles, obrigado pela companhia. Você que está acompanhando também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, tem o áudio do jogo para você aqui na 99,9. Icasa toca a bola pelo meio, vem para o trabalho de bola ali no setor do meio campo. O jogador que é o Sérgio Barros domina, lançou na grande área, boa jogada pro Brito, cortou bem a zaga do time do Crato, vem tirando de qualquer maneira Thiago, a bola sobra do outro lado, tentou ali, buscou a jogada pela direita, o Matheus Costa, a bola acaba saindo, é lateral então em favor do time do Crato pela direita. Nilson vai para a cobrança. Glamodas, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto, você já sabe, na Glamodas, na cidade do Crato. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, qualidade, preço e satisfação é na Alfa Vidros Vidraçaria, rua, ou melhor, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 320, bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Levantamento pela direita, o time do Crato tenta ir para o ataque, chega tirando a zaga do Verdão de qualquer maneira com Matson, movimenta, toca a bola, vem a bola pelo meio, o árbitro já paralisa, deu-lhe a falta pro time do Crato, a entrada mais dura do jogador do Icasa agora, em Anderson Luiz. Entrada mais dura em cima do Aleph, camisa de número 7, que tentava progredir, o jogador do Icasa acabou atingindo o volante do time cratense, mas já tá tudo ok com camisa 7. 1 pro Icasa, 0 pro Crato. A informação em nome de Madeireira Beira Rio. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Falta pro time do Crato, levantamento vai ser feito na grande área, você confere tudo, oferecimento de Cariri da Sorte. Domingo tem 50 mil reais no prêmio principal e o título só custa R$3. Aqui falta, levantamento feito pro ataque pelo time do Crato, tentou ali pelo alto Adriano, bola tocada, corta bem a zaga de qualquer maneira, complementando o Brito, a bola sobra em favor do time cratense novamente, levantamento feito agora pelo Everton, tenta a jogada pela ponta direita, boa jogada do Crato, cruzamento, a bola bate na defesa, voltou, bate pro gol e o Iago Haas faz a sua primeira defesa, na bola que saiu queimando ali a grama, Aloysio, não, Anderson Luiz. Na primeira transição do time do Crato, o chute de fora do Nilson pegou muito bem na bola, mas o goleiro estava atento, o Iago estava atento, fez uma excelente defesa. O placar do jogo segue 1-0 pro Icasa, na informação de Baleia Burgers. Manda aqui um abraço pro pessoal que tá no nosso canal no YouTube, o José Caetano dizendo Marcou. Bora Verdão, Regilânio também, boa tarde galera do Vale Esportes, e o Hélio Lima desejando bom trabalho para todo mundo. Fala, JF. Você até se perguntava se o Baleia estaria aí na Arena Romeirão. Ele não está em casa e está escutando o Timaço. Grande abraço pro Baleia. Abraço para ele, obrigado também pela companhia. O grande Arlindo também, sempre ligado nas transmissões da Vale FM. Aqui Timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos.
17 horas e 18 minutos, 5 e 18 aqui no Timaço da Vale FM. Emoção, alto astral e alegria nas transmissões da Vale FM para você. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Arena Romeirão, 17 minutos do primeiro tempo no placar do Cariri da Sorte. 1 pro Icasa, 0 pro time do Crato. O Fortaleza ontem foi a Natal pela Copa do Nordeste e perdeu para o ABC pelo placar de 2-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Pela Vale FM 99,9, oferecimento nos produtos Ambev, aqui na Vale FM. Bola tocada pela direita, vem para o ataque, brigou pela posse de bola, tirou ali a zaga do time do Icasa. E a reclamação de que o jogador do Crato teria deixado ali o braço e atingido o rosto do jogador do time do Verdão, já pintou o cartão amarelo, Anderson. De número 10, Cratense, Matheus Costa, se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação, de fato deixou o braço, Matheus Costa, no rosto do Sérgio, e se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação, camisa 10, Matheus Costa, Cratense, Marco. Tá legal, você confere todos os detalhes aqui na Vale FM 99,9, oferecimento ESC pré-vestibular e cursos, agora também com pré-veste Med. WhatsApp para informações 992 ou 999822476. Eu falei o ESC pré-vestibular e cursos. Vai ser reiniciada a partida, bola que favorece o time do Icasa, que vence pelo placar de 1-0. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Bola tocada pelo time do Icasa no campo de defesa ainda. Vem trabalhando o Marlon Sonson na frente agora, buscando a chegada do jogador que é o Sérgio Barros. Domina, toca a bola mais atrás, vem a bola agora tocada ali no sistema defensivo. Começa tudo de novo o Verdão. Bola pelo meio campo com Elivelton. Ele domina, solta a bola para Marlon, novamente com Elivelton. Cruza a linha, aquele do gramado, domina a bola pelo time do Icasa, lança a bola pela ponta esquerda, bola com Gustavinho, dominou, lançou, entrou, bola no meio com o jogador que é o Sérgio Barros, não domina, recuperação outra vez do time do Icasa, bola trabalhada agora, vem trabalhando, buscando a chegada, Samuel, abriu jogada pela ponta direita para um velho conhecido, que é o Gustavo, domina, vem a marcação da zaga, chegam dois na marcação, ele toca a bola pelo meio, trabalha a bola, Jardel agora entregando ali na frente, tentou, buscou o Tavares, vem sobrando, tirando a zaga do time do Crato de qualquer maneira. Jogadores de casa queriam ali um toque de mão. O Crato tenta sair do contragolpe, mas atropelou ali pela direita. O árbitro tá marcando o que, Anderson? Apenas lateral pro Icasa ou deu a falta? Marcou falta a favor do time do Icasa ali pela ponta direita. O time do Verdão, placa do jogo. Segue uma na informação de Madeireira Beira Rio. Tá legal, meu querido Anderson Luiz. Também para Expresso Guanabara. Conforto indo e voltando. Expresso Guanabara. Ô, meu amigo, pega o Guanabara e vem. A bola vem tocada no campo de defesa. O Icasa trabalha a jogada, vence pelo placar de 1-0. Levantamento feito pelo meio. Tentativa de jogada com Samuel. Zagueiros do Icasa com muita liberdade, mas aí tocando errado. A bola sai pela linha de fundo. Lateral do campo de defesa para o time do Crato. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17 horas 23 minutos na terra abençoada pelo Padre Cícero Romão Batista. Conferindo para você agora, em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Arena Romeirão, 20 minutos do primeiro tempo, 20 da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM para Cariri da Sorte. Icasa 1, Crato 0. Bom, se o Fortaleza perdeu ontem pelo Nordestão, o Ceará fez o contrário. Venceu o Sampaio Correia por 2-0. Já o Ferroviário foi a Salvador e empatou com o Bahia 2-2. A informação para Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério.
Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Produtos Ambev, feitos com amor. Aqui o time de casa tenta, bola tocada pela esquerda. Ali o Brito tentava ganhar o escanteio, mas foi só tiro de meta mesmo, né, Aloysio? Olha, Marco, na minha visão aqui, o Thiago tinha batido nela, o zagueiro do Crato. Mas o juiz não viu nem os assistentes. Segue o jogo 1-0 pro Verdão. Numa informação para Produtos Ambev. E o time do Crato vem tentando a jogada pela esquerda com o jogador que é Jean Jesus. Falta em cima dele, falta do Gustavo. Favorece o time do Crato, portanto, que perde pelo placar de 1-0. Para a cobrança, Everton. Ele toca a bola pelo meio, trabalha a jogada, faz o lançamento. Agora buscava a chegada do Aleph, perdeu a posse de bola. Recuperação do próprio camisa 7, depois do time do Crato. Movimenta a jogada, vem outra vez a bola pelo meio, trabalha Sérgio Barros pelo time de casa. Volta a bola pela ponta esquerda, brigou por ela ali o camisa de número meia dúzia, Madison do time do Verdão. Volta a bola pelo meio, deixa outra vez a bola dominada. 1-0 é o placar em favor do time do Verdão. Comecinho de partida aqui na Arena Romeirão. É a primeira rodada da segundona do Campeonato Cearense. Lembrando que tem Campeonato Cearense Série A na próxima terça-feira. Barbalha e Guarani, mando de campo do Guarani na cidade de Barbalha. O Micasa vem, boa jogada, batida pro gol. Ela foi pra fora. Mas já havia marcação da irregularidade ou tava valendo tudo isso, hein, Aloysio? Não tava valendo mais nada, viu, Marcos? Só que, claro, o assistente demorou ali para fazer a marcação. A bola pro André Tavares, estava bem adiantado, ainda mandou para fora. Não seria nada de toda forma. Segue 1-0 para a equipe do Verdão do Cariri. Informação para a Baleia Burger. Demontia Tenório, 22 minutos desse primeiro tempo. O jogo continua na mesma tocada, o Icasa superior, ou o time do Crato já começa a colocar as manguinhas para fora, Demontia? Mas muito timidamente. Eu acho que a resposta do Crato ao gol sofrido foi pífia. Eu imaginava até que ele fosse se largar um pouco mais para o jogo, buscar o tento de empate, mas o que se poderia destacar foi aquele chute de longe do Nilson, exatamente porque o time do Crato ele não consegue avançar. A marcação do Icasa, ela se dá de uma maneira mais forte a partir do meio campo e não deixa o adversário se engraçar da partida. Por isso que o Crato arriscou de longe por não conseguir furar esse bloqueio defensivo. Daí, uma resposta pífia ao resultado de 1-0 até aqui no placar, e o time do Icasa continua bem, continua para cima, mesmo vencendo o jogo, ele é quem domina as ações, Marcos. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM para Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Procure amanhã mesmo a Dourado Joias na rua Ivani Feitosa, número 9, o WhatsApp 999933031. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente trabalho em pintura e funilaria também. Aqui o Crato vem tentando tudo isso na marca de 24 minutos do primeiro tempo. O Crato tenta equilibrar mais o jogo, bola tocada, buscava ali Nilson pela direita, corta bem a zaga do time do Icasa, bota a bola para a linha lateral pro Crato, vai para movimentação de jogada, ali o Everton movimenta, toca a bola pela ponta direita, vem buscando ali encontrar espaços no setor do meio campo. Acabou aonde, JF? Acabou lá no Domingão, na cidade de Horizonte. O Pacatuba até que tentou, mas o Horizonte venceu. 1-0 para o time do Galo do Tabuleiro, como é conhecido, né? Guarani de Sobral e Horizonte, portanto, largam com vitórias nesta segunda divisão, nesta primeira rodada, né, Monti? E diga-se de passagem, Marco, uma boa renda ontem lá no Junco, R$ 4.430. Mas deu prejuízo ainda pro Guarani de Sobral, né? 339 pagantes, né? Mas, de qualquer maneira, a demonstração do que o sobralense gosta de futebol. E tem uma grande torcida, realmente, o Guarani. Acredito que no próximo jogo em casa vai dar muito mais gente. A bola tocada pelo Icasa, tentou uma jogada ali, Marlon lança na frente, corta bem a zaga do time do Crato, bota a bola para a linha lateral. Lateral em favor da equipe casiana. Antes houve a marcação da falta ali em cima do jogador camisa de número meia dúzia, Matson do Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora no nosso timaço para Novo Rio Veículos. 5h28 da tarde aqui no Timaço da Vale FM. Aris Motos traz agora o tempo de jogo. Campeonato Cearense Série B.
Quando desce pela ponta esquerda do time de casa, cruzamento feito para a boca do gol, devolve a zaga do Crato, bota a bola pela linha lateral, quem tirou ali foi o zagueiro Thiago, camisa 3, conferindo para você agora, neste primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 26 minutos do primeiro tempo, 26, primeira etapa, no placar do Cariri da Sorte, que tem 50 mil reais no prêmio principal do próximo domingo. Eu confirmo em casa 1-0 para o Crato. Bom, são quase 20 minutos do segundo tempo lá em Maceió. Copa do Nordeste, o CSA vence o Vitória da Bahia, 2-1 para o time alagoano, por enquanto é o placar do jogo. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. E aqui teve escanteio pro Bicasa, o Gustavinho se posicionou para a cobrança, mas marcada a irregularidade ali do ataque do Verdão. Time do Crato tenta, 1-0 ganha o Bicasa aqui na primeira rodada do Campeonato Cearense da segunda divisão 2023. Bola tocada no campo de defesa, quem recebe é o zagueirão Thiago, domina, tem o Michel perto dele, ele prefere o toque para o Aleph, volta a bola pela direita com o Nilson, novamente com o Thiago, vem dominando, tirou o lanço da frente, corta bem Matson, bom lateral do time de casa, vem se destacando no começo da partida, a marcação é feita em cima dele, ele domina, brigou por ela, a bola acaba saindo, lateral agora para o time do Crato, lá pela direita Nilson para a cobrança, aqui timaço da Vale FM, oferecimento Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender, também trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade, novamente a zaga do Crato espana, bota a bola para a lateral em favor do Icasa, no campo de ataque lá pelo setor canhoto. Fala, JF. Um abraço pro Alcide, está trabalhando aí na Arena Romeirão na parte da segurança, mas está com o raidinho do seu lado, escutando o Timaço. Tá legal, obrigado pela companhia. O pessoal dos bares, das lanchonetes que fica sem poder assistir o jogo, né? Fica o pessoal trabalhando, aguardando o torcedor também, com o rádio ligado com a gente. Obrigado pela companhia aqui na Vale FM. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 da manhã, você começa o dia bem informado. Jornal Nova Manhã, com toda a equipe de jornalismo da Vale FM. Bola tocada aqui no campo de defesa, outra vez pelo time de casa, que vence pelo placar de 1-0. Goleirão Iago Haas, que enfrentou o Icasa no último campeonato brasileiro, agora é do Verdão. Ele faz o passe em profundidade para Gustavo, brigou pela posse de bola, chega ali a zaga do Crato, Michel, esquisito, toca a bola para a linha de lado, lateral para o time do Verdão, Gustavo na cobrança, já levantou a bola, deixa a bola dominada ali, buscando a chegada com o Elivelton, tentou ali, 2 na marcação, vem ali, recuperação de jogada do time do Crato, Icasa aperta na saída de bola com o Brito, mas fez falta ali, o camisa 9 do Verdão, hein, Aloysio Vilar? O Brito fez falta no Aleph, falta marcada em favor da equipe do Crato, que vai perdendo para o Icasa pelo placar de 1-0, numa informação para a Ramagem Couro. Em nome também de Grage Veículos Multimarca, seu seminovo com procedência e garantia. Olha o Crato chegando, bola da grande área, vem tirando o Matson, esperto lateral do Verdão, depois por baixo chegou ali o jogador cratense e rapaz ali reclamações por parte dos jogadores do Icasa agora, hein, Anderson Luiz? Mas pra mim, o de fato atingiu a bola, o jogador do Icasa dá uma valorizada, o tempo do Icasa caído, o tempo fechou, tem ali, viu, Marco? Daqui a pouco a gente confirma, o tempo tá fechado aqui embaixo, Icasa. Um pequeno probleminha técnico para ouvir aí com melhor definição nosso querido Anderson Luiz, que está acompanhando as coisas do time do Crato neste primeiro tempo. Tudo já tranquilizado, ficou só na turma do deixa disso. O jogo vai ser reiniciado aqui na Arena Romeirão. Um abraço pro Bartu da Pefosse, também ligado no timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 33 minutos aqui no nosso timaço da Vale FM. Anis Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B.
Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, 31 minutos do primeiro tempo, 31 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte para você, Verdão na frente, 0 para o Crato, 1 para o Icasa. Bom, daqui a pouco, 18h30, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Matacom, Home Center que o Cariri aprovou também para Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Fala, Aloysio. Na verdade, é o Anderson. Oi, Anderson. E número 9, Adriano, do time do Crato. Cartão amarelo aí para o Adriano, camisa de número 9 do time do Crato. E o Icasa vem tentando, bola para o número 9, que é o Brito. Brigou por ela, caiu. O árbitro está marcando apenas lateral para o time do Crato aqui no campo de defesa. Na hora de presentear ou decorar a sua casa, você já sabe, Jau Presentes. Pensou presentes, Jau Presentes. Na rua Clóvis de Vilacqua, bem no meio do quarteirão, você encontra a Jau Presentes. Produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora, pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos com a marca Ambev. Conosco também, Hotel Amoarama em Fortaleza. Alô, Genilson, um grande abraço, obrigado também pela parceria, nosso querido Genilson do Hotel Amoarama. Aqui 32 minutos e 30 no primeiro tempo, 1-0 vence o Icasa. Levantamento pela direita pro Gustavinho, a bola sai lateral em favor do Crato. Aliás, tem uma dupla por aqui, boa, viu, Demontier Tenório? É o Gustavo e o Gustavinho do time do Icasa aqui pelo lado direito. Inclusive esse Gustavo é bom, a gente já conhece, né, de outros carnavais. Ele se projeta muito bem, tem conseguido dar aquele apoio efetivo, no sentido de termos um Icasa sempre buscando mais gols, ou seja, o Icasa fez 1-0 com 10 minutos de partida, mas em momento algum ele passou a cadenciar o jogo. Ele está o tempo todo no seu campo ofensivo, buscando ampliar esse placar. Até porque nessa situação que está mais um golzinho, o Icasa assume a liderança pelo número de gols, já que o Guarani de Sobral ontem não passou de 1-0. É verdade, lembrando que o próximo jogo do Icasa também será aqui na Arena Romeirão, comando de campo dele, Icasa, será exatamente contra o Tiradentes no próximo domingo. E vem outra vez o time do Verdão para o ataque, bola tocada pela ponta esquerda, cruzou ali, tentou tirar ali a zaga, bota a bola para a linha lateral já cobrado pelo Verdão do Cariri. Bola com Brito, brigou por ela, insistiu, volta a bola pela direita, outra vez a bola tocada pelo meio, quem recebe é o volante Jardel, camisa 5, vira o jogo, boa bola, domina ali Gustavinho, chega o Gustavo também, marcação, ganhou, driblou, levantou para a boca do gol, chegou Brito de cabeça, a bola foi na rede pelo lado de fora, mas teve torcedor que gritou gol, viu, Aloysio? E eu também por um instante pensei que essa bola tinha entrado, viu, Marco Valério, mas nada disso. No toque de cabeça ali do Sérgio Barros, a bola foi para a rede, mas pelo lado de fora. Segue 1-0 para a equipe do Verdão do Cariri, numa informação para Motopeças Padre Cícero. Que lançamento do Jardel ali pro Gustavinho, hein? Foi bom de ver esse lançamento aí do volante do time do Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. 17 horas e 37 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Anis Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Chegamos a 35, isto mesmo, 35 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte, que tem 50 mil reais no próximo domingo do prêmio principal. 0 para o Crato, 1 para o Icasa. A bola tá rolando pelo Paulistão, segundo tempo, Santo André e São Paulo 0-0. A informação para a Madeireira Beira Rio, meu amigo Raimundinho, amigo Boi da Rifa, voltando da cidade de Iguatu, escutando a Vale FM, a informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Todo mundo
ligado no Timaço da Vale FM. Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Acompanhe o áudio do jogo também no canal da Rádio Vale FM no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Passa um zap ou ligue, peça sua pizza 988429514. Aqui o time do Crato vem para o ataque. Bola com o jogador que é o Everton Zina. Toca a bola pelo meio. Boa jogada! Marcada a condição de impedimento. O Adriano até marca o gol, mas a jogada já estava parada, hein, Anderson Luiz? A gente não está conseguindo contato com o nosso querido Anderson Luiz, mas marcada ali a situação de ataque do time do Crato, a condição de impedimento do camisa de número 9, Adriano. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Gol! Em nome dos maiores anunciantes do futebol pelo rádio, tem gol no futebol do Brasil, informação do Timaço da Vale. É gol na Copa do Nordeste lá em Maceió. Aumenta o CSA. O CSA faz 3-1 no Vitória da Bahia. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Oferecimento de Jau Presentes, porque pensou presentes, Jau Presentes. Vamos em frente, o Timaço da Vale acompanha futebol com muito mais emoção. Agora tem falta pro time do Verdão, bola vai ser levantada na grande área, placar de 1-0. O Bicasa que marcou o seu gol no lance originado da cobrança de escanteio. Ou seja, bola parada é arma pro time do Casa. Levantamento vai ser feito na grande área, bem distante ali a linha de impedimento do Crato. Agora cruzamento para a boca do gol, tentativa de cabeça na área, saiu o goleirão atrapalhado. O Bicasa ainda tenta, chega Henrique para fazer a defesa. Quem buscava ali de cabeça era o zagueirão Marlon. De cabeça fez a defesa ali o goleiro do time do Crato depois no lance. E aí, meu querido Aloysio Vilar? E nesse momento teve uma trombada com o zagueiro da equipe do Crato que fica caído. O Thiago, camisa de número 3 da equipe cratense, fica aqui após a dividida da bola no lance anterior. Mas o Icasa vai vencendo 1-0 aqui na Arena Romeirão. Uma informação para a Fox. Tá legal, meu querido Aloysio, tudo isso na marca de 38 minutos, primeiro tempo de partida, 38 da primeira etapa, placar de 1-0, vence o Bicasa. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, e também Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão, você já sabe, é na Ingazeiras Construções. Jogo parado, porque está acontecendo o atendimento ali a uma atleta do time do Crato. Dá para confirmar aí quem é o jogador cratense, meu querido Aloysio? Ainda é o zagueiro Thiago que está em atendimento. Pelo visto, Marco, ele deslocou o ombro, viu? Os movimentos que estão sendo feitos ali é para que ele coloque o ombro no lugar. É isso que está acontecendo. E aí o Thiago levanta, provavelmente vai sair de campo para receber atendimento lá fora, viu, Marco? Aqui Vale FM 99,9 com você, já tem intervalo show com Delton Sá. Você fica sabendo de tudo também ligado na programação da Vale FM. O Thiago já saiu, mas eu acho até que retorna, tá correndo ali tranquilamente no time do Crato, deve retornar para que a equipe possa continuar com 11 jogadores. Aqui Vale FM com você, torcedor, oferecimento também da Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. A margem couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Jogo vai ser reiniciado. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, 40 minutos do primeiro tempo. 1-0 vence o Bicasa. Tentou a jogada ali, buscou ali o Eric Cauã pelo time do Crato. Abriu jogada aqui na canhota, faz o passe, entrega a bola para Vinícius, distribui jogada com o Jean Jesus. Tentou ali retornar o passe, só que tocou errado, a bola acaba saindo. Teve o desvio, não, apenas lateral em favor do time do Verdão. Vai o Gustavo para a cobrança. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17h43 aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Primeiro tempo de
partida, 41 minutos do primeiro tempo, 41 da primeira etapa no placar do Cariri da Sorte. Verdão na frente, 1 para o Icasa, 0 para o Crato. Tem gol no Campeonato Carioca, é gol do Botafogo. Botafogo faz 4-0 no Boa Vista. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Sofomê Service, revestimento Fomê para carros e prédios, na rua José Marrocos, número 408. Alô, Edilson. Um grande abraço. Conosco também Fox. A melhor assistência técnica para o seu celular é na Fox. Goleirão Diego, Iago Haas. Vai levantar ali a bola, antes mostra ali ao árbitro. Será que não está na condição correta? Agora sim, o árbitro autoriza para que o Icasa possa retomar a posse de bola do seu campo de defesa. Bola com Marlon, um dos remanescentes da última temporada do Verdão do Cariri, desde o Campeonato Cearense do ano passado. Eu acho que foi o único que ficou, hein? Bola lançada na frente, tentou ali o Brito, vem tirando de qualquer maneira a zaga, bota a bola pela linha de fundo, era o Michel que chegava por ali. Lateral para o time do Verdão, Matson tem pressa para a cobrança. Finalzinho da primeira etapa, falta no Gustavinho. O árbitro paralisa, é falta para o Verdão. E esse Gustavinho, eu acho que é candidato a virar xodó da torcida do Icasa, viu, Aloysio? Já na pré-temporada ele mostrava isso, Marco. O torcedor ia se empolgando com o desempenho do Gustavinho, que vai agora para a cobrança da falta pelo Verdão. Lá pelo setor esquerdo, mais um bom lance na bola parada, hein, Marco? Informação para Glamoda, estilo e bom gosto, carteiras masculinas, cintos, bolsas, sandálias femininas na Glamodas, na cidade do Crato, bem no coração da cidade. Olha a falta para o Verdão do Cariri, tudo isso na marca de 43 minutos desse primeiro tempo para a cobrança. Vai ali o jogador Gustavinho, vai levantar no tumulto o Verdão que já vence pelo placar de 1-0. Gol contra no comecinho da partida, levantou para a boca do gol, tirou ali agora o Brito, deu uma de zagueirão ali, o camisa 9 do Icasa, brigou por ela, a bola vai sobrando com o Thiago, girou, virou, lançou na frente, tenta o contra-golpe, o time do Crato agora, levantamento pro Jean, corta bem a zaga, Adriano de cabeça, faz o passe, devolve outra vez a zaga do Icasa, a bola vai sobrando ali com camisa de número 9, Adriano domina, puxa a bola pelo meio, tentou uma jogada, levantamento feito, tentava também ali o Aleph, a bola vai sobrando em favor do time do Crato aqui no campo de defesa. Sinalzão do timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 44 do primeiro tempo. Queria falta ali o atacante cratense. O árbitro disse não e não marcou, Anderson. Queria até o pênalti, na verdade, viu, Marco? O atacante cratense, o Jesus, tentou essa jogada aqui pela ponta, acabou se jogando em cima do time. Foi absolutamente nada, o placar do jogo seguiu pro Verdão, 0 pro Crato, na informação de Engazeiras Construções. Tá legal, meu querido Anderson Luiz, Engazeiras Construções, também conosco, o ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação do Cariri, agora com Preveste Med do ESC Pré-Vestibular e Cursos. E agora a entrada mais dura ali do Eric em cima do jogador do time do Icasa. Lá vem mais um cartão do jogo, hein, Aloysio? Lá vem mais um cartão realmente sem necessidade, né? O Eric Cauã se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, amarelou pro camisa 5 da equipe do Crato. Falta em cima do atacante Brito do Verdão, lá pelo lado direito. O Brito tá por ali, mas acredito que a bola parada vai ficar mesmo pro Elivelton e pro Jardel, que já estão ali próximos, viu, Marco? Reta final do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, é falta para o time do Icasa pela direita, vai buscar a cobrança ali o Elivelton, deve lançar bola da grande área, ou então pintar jogada ensaiada aqui em profundidade, não, já saiu da bola ali, o camisa de número 2, Gustavo, ficou mesmo pro Elivelton, vai cruzar na grande área, finalzinho da primeira etapa, vamos até 47, estamos com 45, tempo regulamentar esgotado, levantamento feito, bola pelo alto para a boca do gol, tirou de cabeça
cabeça, Thiago. A bola vai sobrando outra vez em favor do time de casa. Bateu pro gol, Gustavinho. A bola passa perigosamente, vai pra fora. Esse Gustavinho é bom de bola, viu, Aloysio? E não tem medo de arriscar. Dessa vez a bola foi sobre o gol do Henrique. Apenas tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro da equipe cratense. Segue a vitória do Verdão aqui no Romeirão. 1-0. Informação para Alfa Vidros. Lembrando que você também pode acompanhar no nosso aplicativo Radios.net a transmissão da Vale FM, e você vai favoritar a Vale FM ali entre as suas emissoras favoritas. Aqui o Crato tentava, e aí o atacante do Crato deixou o pé e disse que não, tentou tirar, mas atingiu ali o Iago Haas. Anderson Luiz. Eu vi o Jean, então acabou fazendo a falta em cima do goleiro Iago, mas ficou de graça por camisa de número 9 cratense. 1-0 pro Verdão no Cariri, na informação de Expresso Guanabara. Tá legal, meu querido Anderson Luiz, aqui no Timaço da Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 12 horas, você tem Jornal Meio-Dia, programa líder de audiência da 99,9. E também tem o Vale Esportes, às 18 horas. Aqui, fim de papo no primeiro tempo. 1 para o Bicasa, 0 pro time do Crato. Eu volto já para a segunda etapa, porque está começando agora o intervalo show do Timaço da Vale FM, com a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Valeu, galera, intervalo de jogo de 1 pro time do Casa, 0 pro time do Crato. Os dois times rapidinho já vão deixando o campo de jogo para os vestiários, hein, Aloysio? As duas equipes já deixando o gramado, a polícia também entra por ali para fazer a segurança dos árbitros e tudo mais, Delton Sá. E assim a equipe do Icasa vai pro intervalo, vencendo, mas eu diria, viu, Delton Sá, que a equipe ainda tem muito que mostrar. Pelo menos a gente via muito mais do Icasa, muito mais entrega nos treinamentos durante a semana. Time do Crato também já nos vestiários, hein, Anderson Luiz? Para ver se consegue. Do Crato. Vamos ver se no segundo tempo o Anderson na outra posição a gente consegue ter um sinal melhor no intervalo. Show no futebol do Timaço da Vale FM. Intervalo de jogo. Oferecimento do futebol show do Timaço, dos produtos Ambev, feitos com amor. É nosso, é do Cariri, os produtos Ambev. Tem as pipocas da Ju pra você, tantos doce como salgada. Tem também os pipoclepes, aí tem vários sabores. A criançada adora os produtos Ambev da região do Cariri. Tem também os snacks de cebola e também de bacon para você. Produtos Ambev. Futebol show do Timaço da Vale FM. Também, João Filho, em nome da Madeireira Beira Rio. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Delton Sá.
futebol, show do Timaço da Vale FM, oferecimento de Cariri da Sorte. Toda semana tem um festival de prêmios para você. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Em breve a 7ª loja das Farmácias Fernandes. Graje Veículos Multimarca, seu seminovo com procedência e garantia. Também em nome de Panebon, Pão Nosso e Massa para Pastel Tasquinha. De Engazeiras Construções, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Ramagem Couros, Hotel Amorão. Alô, Genilson, tá na capital, acompanhando o futebol show do Timaço da Vale FM. João Filho, rapidinho, resultados pelo Brasil, João Filho, Campeonato Cearense. Bom, pelo Campeonato Cearense, jogo encerrado, o time do Horizonte venceu o Pacatuba na estreia, 1-0 para o Horizonte, foi o placar do jogo. O campeonato começou ontem com a vitória do Guarani de Sobral, 1-0 diante do Crateús. Campeonatos estaduais pelo Brasil afora, tá acabando o jogo pelo Paulistão, o Santo André vai segurando o São Paulo, 0-0 lá no ABC Paulista, diferente do que tá ocorrendo no campeonato lá do Rio de Janeiro. O Fogão, Delton Sá, tá passando fácil, muito fácil, vencendo Boa Vista pelo placar de 4-0, vai começar daqui a 5 minutos o jogo do Fluminense contra o Audax pelo Campeonato Carioca, 18h30 Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, e a bola vai rolar daqui a pouco também para Campinense Sport Recife, jogo válido pelo Nordestão. Beleza, meu caro João Filho, a gente tem a transmissão também no nosso canal no YouTube. O oferecimento de quem é, João Filho? Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Pode pedir sua pizza agora, 98842-9514. Um abraço pra galera que tá lá no nosso canal no YouTube. Alô, Hélio Lima, tá inclusive aqui na Arena Romeirão. Aquele abraço. José Ferreira, tá dizendo aqui que tá ligado lá em Pena Forte. Regilânio Ferreira também, boa tarde pra você. Delton. O José Caetano da Silva, alô, Caetano. Francisco Saldanha, também ligado no futebol show do Timaço. O Francisco Emerson, tá ligado no monstro da narração, como ele diz, o Marco Valério. Também o Francisco Emerson, Thiago Silva, também pro Manja Vendas, ele tá lá em Crateús, acompanhando o futebol show do Timaço da Vale FM. Também o Adriano Santana, ele tá reclamando dos jogadores, meu amigo, tá reclamando do time, tá reclamando aqui no futebol show. Fala, João Filho. Um abraço também pra ele que é torcedor do Icasa, Marcos dos Tambores. Conhece, Valeu, Marcão, gente boa, o melhor assado da cidade. É o cara do assado, é o homem do assado. Mandar um abraço pra quem? Marília Azevedo tá aqui embaixo, disse que vai sair correndo agora porque vai passar agora futebol americano ou é uma novela, não sei qual dos dois, que disse que vai sair do jogo agora pra poder ir assistir. Veio aqui, deu uma olhadinha, vai embora, meu amigo Marília Azevedo. Também sabe quem tá por aqui, né, Montinho Tenório? Antes de você comentar, um abraço pro Cabo Jurupã. Alô, Subtenente Paulino, tá com o rádio ligado no futebol show no Timaço, seu Panta. Alô, seu Panta também tá por aqui. Meu amigo Celso da Babyson, um abraço pra toda essa rapaziada. Vem aí a opinião do futebol show do Timaço. Demonti, foi bom ou foi ruim em primeiro tempo, Demonti? Eu fiquei extremamente curioso com essa informação passada pelo Aloysio Vilar, de que o Icasa dos treinos está bem diferente desse aqui que atua. Ou seja, a consideração de quem acompanha o dia a dia na preparação do Icasa é interessante. Quer dizer, o querido colega setorista... Eu vou me lembrar de uma frase do Romário, sim, que já não era dele. Treino é treino, jogo é jogo, Demonti. Mas poderia estar melhor aqui. É claro que você tem que ressalvar aquela nervosismo sempre de uma estreia, porque acaba criando um ambiente diferente, né? Uma coisa é você treinar na intimidade de um espaço onde são pouquíssimos os torcedores, e outra é você estar numa praça esportiva, não é lá um grande público, mas de qualquer maneira na presença do seu torcedor. Ou seja, o que disse o Aloysio é que observou que nos treinos, na fase de preparação, está existindo ou existiu muito mais entrega, muito mais doação do que nesse compromisso inicial. E olha, Delton, que esse time do Crato não oferece resistência. É um time, de certa forma, acanhado, que adotou uma postura defensiva
E nela se manteve. Porque eu pessoalmente só lembro de uma intervenção do goleiro Iago, que foi num lance aos 16 minutos, em que o Nilson chutou de longe e o goleiro acabou defendendo. Por quê? Porque o time do Crato, ele não ofereceu nenhuma resposta ao gol marcado pelo Icasa, que pese ter sido contra, mas se deveu naturalmente às investidas. Você não consegue encontrar o erro do adversário se você não busca, se você não está procurando o caminho do gol, se você não dá profundidade. E você não encontra a falha, você não encontra o gol, enfim, se mantiver numa posição de vanguarda. E o Icasa, em momento algum, foi isso. Ele teve uma proposta sempre positiva, diante do que a gente poderia considerar, e com um olhar de certa forma desconfiado, de que o time do Crato, mesmo após tomar o gol, ele se manteve lá atrás. Imaginava eu que fosse se abrir, ir mais adiante. Ele fez isso imediatamente e emprestou essa ideia. Nesse chute do Nilson de longa distância, depois ali numa jogada que a arbitragem acabou percebendo a irregularidade. Se não, vejamos, o Iago utilizado apenas numa única oportunidade aos 16 minutos. Esse Gustavo, ele é de uma certa intensidade aqui pelo lado direito. Agora, quando o Marco Valério cita e mais uma vez chama a atenção desse Gustavinho, aí eu concordo plenamente, mas há um problema. Ele está num patamar superior aos demais. É preciso que os outros tenham a mesma entrega, a mesma doação, e que seja, companheiros, para compartilhar melhor essas iniciativas junto com o Gustavinho, que não é um jogador de prender a bola, não. Quem se apresenta ali, ele está dialogando, ele está buscando dar profundidade, trabalhar a bola. O problema é que é como se ele estivesse no patamar e os seus colegas ali meio que observando o Gustavinho jogar. E isso não pode. E há um detalhe, Delton. O Gustavinho, ele joga muito ali pelo setor esquerdo. E eu não vi o Madison chegar como opção, alguém numa junção melhor ali com ele. Pelo lado de cá, o Icasa é melhor pelo lado direito, com as avançadas do Gustavo, né, do lateral Gustavo, e principalmente quando o Gustavinho deriva aqui pelo setor direito do time do Icasa. Então há uma qualidade até melhor de que quando ele cai para o setor esquerdo. Então é necessário um conjunto melhor, porque eu tenho a impressão que com esse agrupamento, essa junção de forças, o time do Icasa atacando com um número maior e o Crato dá espaços, porque tem situações que avançam 3 e os outros ficam ali assistindo praticamente do meio campo. E aí, muito provavelmente, a gente teria jogadas melhores trabalhadas, jogadas de profundidade e, quem sabe, até um bombardeio melhor. Que o time do Icasa encontrou um gol aos 10 minutos numa cobrança de escanteio. O Gustavinho fez o arremesso para a área de uma maneira assim, até próxima do goleiro. O atleta, o Everton, ele acabou se atrapalhando na hora de espanar a bola, desviou nele e acabou tirando do alcance do goleiro do time do Crato, o Henrique. 1-0. Passou até a ideia de que, com o comportamento que o Icasa vinha adotando até aquele momento da partida, e encontra um gol, que aí a coisa poderia fluir com maior facilidade. A partir do momento de um Crato mais efetivo, de sair mais para o jogo, de se largar mais para o jogo,
mas efetivamente isso não aconteceu. E o Icasa poderia ter tirado proveito, já com 1-0 no placar, uma tranquilidade maior, procurar elastecer esse placar e garantir aqui, ter garantido nesse primeiro tempo até uma situação mais confortável. Mas ficou assim, para que a gente possa fazer um extrato desses primeiros 45 minutos. O agrado nessa atuação do Gustavinho, que é um cara que está fazendo tudo. Ele cobra falta, ele cobra escanteio, ele se apresenta para o jogo, ele busca dialogar com os colegas na troca de passes, ele procura dar profundidade ao time do Icasa, mas é preciso um agrupamento melhor no entorno desse espaço ocupado com o Gustavinho flutuando. E aí ele fica praticamente só. E isso não deve acontecer. É um cara que ele tem alegria nas pernas. Ele dribla com facilidade. E ele tem também muita, vamos dizer assim, não só habilidade, mas ele é rápido. Ele é lépido, ele é fagueiro. Então, por essas circunstâncias, eu acho que o Icasa poderia tirar um proveito melhor e maior desse jogador. O Crato, nos últimos momentos, estava parando na falta. Tanto, Delton, que tivemos muitos cartões amarelos para a equipe do Crato. Vamos procurar imaginar que a conversa do Marcelo Vilar com os seus jogadores tenha sido neste sentido de um agrupamento melhor e a necessidade de que, como o Crato está dando espaços, adotou e permaneceu com essa postura defensiva, o Icasa possa tirar o melhor proveito dessa situação. Delton. Valeu, Temon Tietemar, analisando o primeiro tempo de 1 para o time do Icasa, 0 para o time do Crato. Pintou o gol no futebol do Brasil. E foi no finalzinho, o São Paulo com Alan Franco e acabou o jogo. O São Paulo venceu o Santo André pelo placar de 1-0. Então quer dizer, quem fizesse primeiro ganhava. Ficou nessa lógica aí, nessa linha de fez, acabou. São Paulo fez, o juiz, pronto, acabou, já era. 3 pontos pro São Paulo. Abraço pro amigo Rominho, rapaz. Cara que presenteou o Timaço com aquelas canecas, Delta. Tá trabalhando agora e tá escutando a gente pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM Oficial. Um abraço pra ele, obrigado pelo carinho da sintonia. Sabe quem tá mandando abraço pra você, João Filho? Tava lá na arquibancada. Quem é a fera? Núbia lá do Crato. Rapaz, não acredito, rapaz. Núbia tá aí? Tá aqui. Torcendo pelo Cratinho de Açúcar. Um abraço, minha amiga Núbia, gosto muito dela. Grande abraço pra Núbia. Em Nova Serrana, Minas Gerais, Edson Fernando. Ele tá ligado também no nosso canal no YouTube, que é um oferecimento JF. Pizzaria e Hamburgueria Alval, 98842-9514. Tá certo, sabe quem tá nos ouvindo também? Quem? Grande Kilmer de Campos. Voltando lá da Boa Terra, rapaz. Tá no aeroporto lá de Salvador. Tá voltando, Kilmer de Campos. Alô, Quilmaço, aquele abraço. Ontem, né? E depois do abraço de Lousa, eu vou tirando o meu time de campo. Tá de volta para assumir o comando da maior audiência do área esportiva de todo o interior do estado do Ceará. Um campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Valeu, estamos juntos pela Vale FM 99,9 com o nosso Futebol Show da Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev. Vai começar a segunda etapa aqui na Arena Romeirão. Saída de bola que favorece o Icasa, que vence pelo placar de 1-0. Vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Francisco William. O Verdão vai vencendo, vai largando com 3 pontos, mas é claro, tem todo o segundo tempo pela frente. Vai autorizar, um abraço pro Tenente Arnaldo ligado com a gente também. Obrigado pela companhia. Todo mundo ligado. Autoriza o árbitro. Já tem bola rolando pro segundo tempo. 99,9 Marco Valério.
Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Começa a segunda etapa de Casa e Crato aqui na Arena Romeirão, para você ligado no nosso timaço da Vale FM. O Bicasa vai tocando bola no campo de defesa com o zagueirão Marlon, toca a bola para Jardel, novamente para Marlon, movimenta, toca a bola da frente para Gustavinho, vem o camisa 10 do Bicasa, boa jogada para Tavares, cruzou para boca do gol, saiu ali Henrique para praticar a defesa. Primeira chegada do time do Bicasa, Luísio. Primeira chegada do Verdão do Cariri com o André Tavares, socou para o meio, buscando ali o Brito, mas já não dava tempo de chegar. Henrique, o goleiro da equipe cratense, ficou com a bola, segue a vitória do Verdão do Cariri. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço, Marco, para o Maninho Feitosa e também para o Dácio, grandes torcedores do Verdão do Cariri, acompanhando o nosso time. E o Bar da cidade do Crato também tá ligado com a gente. Aqui vem outra vez o Verdão, levantamento feito para a boca do gol, bola passa por todo mundo, sobra ali com o Gustavinho pela ponta esquerda, ele domina via marcação do Nilson, dominou, ganhou, escanteio não, o árbitro diz que é só tiro de meta em favor da equipe do Crato, que a exemplo do Bicasa também não mudou neste intervalo. É isso, meu querido Anderson Luiz. Sim, Marco Valério, é a mesma equipe que terminou o primeiro tempo, o time comandado pelo Djalma. Uma informação para a Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca tem delivery 988-65-7741. Também conosco Glam Modas, na cidade do Crato, bem no centro da cidade tem a loja Glam Moda, tá o maior sucesso, cintos, sandálias femininas, bolsas, carteiras masculinas, lá na Glam Modas. Aqui tem lateral para o time do Verdão, vai o Marlon para a cobrança, ficou sentindo o rapaz ali, o camisa de número meia dúzia, desabou o lateral do Verdão. O que é que aconteceu com ele, Alumício? Ficou por ali caído, camisa 6, o Madison da equipe Casiano. O juizão vai observar lá o que aconteceu, mas acredito que não tenha sido nada grave. Ele já vai levantando, vai seguir o jogo, 1-0 para a equipe do Verdão. Informação para Cariri da Sorte, Capra. Aproveitar aqui e mandar uns alôs para quem está ouvindo a nossa transmissão. Messias no bairro Triângulo, alô Messias, grande abraço, obrigado pela companhia. Mandar mais uma vez um alô para a galera do Barril 0 Grau, Ledi, toda a turma acompanhando a transmissão da Vale FM. Gol aonde, JF? Gol do Campeonato Carioca, esse aqui sabe fazer gol, viu? Germancano, Fluminense 1-0 no Audax. É, né, JF? Esse? Oh, alegria! Vem outra vez o Bicasa para o ataque, cruzamento na boca do gol, corta bem a zaga do time do Crato, a bola vai sobrando com o Marlon, mais uma vez ele prefere ganhar aqui o arremesso lateral para o Bicasa, vai movimentar a jogada, o Verdão vence pelo placar de 1-0, bola com Jardel, cruzou, levantou para a boca do gol, vem outra vez o time do Bicasa, a bola passa pelo Tavares e vai para fora, só tiro de meta para o Crato, o Verdão tá chegando, Aloysio. O Verdão tá chegando, virada de jogo do Jardel pro Elivelton, que bateu buscando o André Tavares, não conseguiu chegar nela, a bola foi pra fora, só tiro de meta já cobrado, segue a vitória do Verdão, 1-0 numa informação para Madeireira, Beira-Rio. Mandar aqui um abraço especial pro amigo Jussivan. Não tenho como ouvir o seu áudio aqui, Jussivan, mas sei que você tá ligado com a gente. Obrigado pela companhia. 1-0 vence o Verdão. O Crato quer o gol de empate. Nilson movimenta, levanta a bola da grande área buscando o Adriano. Vem também ali tentando a jogada o camisa número 7, que é o Aleph. Insistiu, chegam dois da marcação, cruzou pra boca do gol, cruzou mal. Só tiro de meta para o Bicasa. Garage Veículos Multimarcas, o seu carro seminovo com procedência e garantia, você já sabe, é na Garage Veículos, na Avenida Padre Cícero. Cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue para 981-23-79-56 e fale com Luciano Carvalho. Conosco também Jau Presentes, porque pensou presentes? Jau Presentes. Esta é mais uma transmissão do nosso timaço da Vale FM.
Bola como em casa com Marlon. Ele lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada. Boa jogada, vem outra vez o Verdão. Brito brigou por ela, tirou o Thiago. Zagueirão que joga sério no time do Crato. Ele lança a bola pelo meio, entrega para Aleph. Distribui jogada. Olha o Crato tentando. Quem buscava agora era o Matheus. Ele perde a posse de bola. A bola tocou no árbitro. E aí ele paralisa para dar posse de bola ao time do Icasa, que detinha a posse no momento em que a bola foi tocada nele. A bola vem com Jardel dominando pelo time icasiano. Atenção, torcedor, confira a hora do nosso timaço da Vale, em nome de Novo Rio Veículo. Para você ligado no timaço da Vale FM, 18 horas e 13 minutos, 6 e 13 da noite. Futebol com muito mais emoção no timaço da Vale FM. Conferindo agora, em nome de Ares Motos, o tempo de jogo na segundona do Campeonato Cearense. Vem o time do Icasa para o ataque, contra-ataque do Verdão. Falta dura agora do zagueiro cratense. Lá vem cartão, Mano Mísio. Lá vem cartão pro zagueiro Michel Silva da equipe do Crato, que fez falta no André Tavares, que desceu aqui pelo lado direito. Era um bom ataque para a equipe do Icasa, mas agora vai para a bola parada. Elivelton já chegando para ali, para a cobrança, viu, Marco? Elivelton para a cobrança pelo time casiano. Vai levantar a bola da grande área. Eu confirmo para você agora da marca de 6 minutos e 30 cravados. Etapa complementar de jogo, 6 minutos e 30 do segundo tempo aqui na Arena Romeirão. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo para você. Icasa 0. Aliás, Icasa 1, Crato 0. Ó, daqui a pouco tem clássico lá no Paraná. Atlético do Paraná e Coritiba vão se enfrentar às 18h30. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia na Vale FM, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, ouve por lá também. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. É falta boa pro Verdão. Levantamento do Gustavinho na grande área, todo mundo na área do Crato. Cruzamento para a boca do gol pelo alto, cortou bem a zaga. Vem tirando de qualquer maneira o Eric Cauã. A bola vai sobrando no campo defensivo agora para Vinícius, domina, lateral canhoto do time do Crato, toca a jogada, vem a bola tocada pela ponta esquerda. Simona vai embora para o campo de ataque, camisa de número 7, que é o Aleph, tentou a jogada, faz o passe, boa bola pro Nilson, dominou, vai matar, bateu, defesa do goleiro Iago, espalma a bola no chute do jogador cratense, escanteio para o Basulão, Anderson Luiz. Contra-ataque muito rápido do Azulão da Princesa. A bola veio da direita para a esquerda. E o Nilson chutou no cantinho do Iago, que fez uma excelente defesa e jogou a bola para a linha de fundo. Escanteio para o Crato, camisa de número 10 na cobrança, que é o Matheus Costa. Matheus Costa na cobrança do escanteio. Informação para Engazeiras Construções. Alô, Marcelão, aquele abraço. Levantamento feito na grande área, bola pelo alto, corta bem a zaga do time de casa, volta o Crato, a batida pro gol, ela foi para fora. Crato tá perigoso nesse comecinho do segundo tempo. Agora foi o Everton, hein, Anderson? A tentativa foi do Everton, quando o Matheus Costa tá saindo, viu, Marco? Tá saindo o Matheus com a camisa de número 10, entra no 17 Juan, sai o Matheus Costa com a 10, entra o 17 Juan, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Então vamos lá, saiu o Matheus Costa com a camisa de número 10, qual o número da camisa do Juan, Anderson? 17. 17. Primeira alteração no time do Crato, daqui a pouco fala o nosso querido Lemontier Tenório. Uma informação em nome de Ramagem Couros. Olha o Iago, complicou-se todo, vem a Aleph, domina a bola pelo time do Crato, pode marcar um gol, bateu em cima do Marlon, tenta tirar a zaga do Verdão de qualquer maneira, furou ali o Sérgio Barros, a bola vem sobrando pelo meio, tentativa de jogada do time do Icasa, jogo aberto no segundo tempo, o Crato foi pra cima do Verdão, jogo fica bom aqui na Arena Romeirão, bola tocada pela direita, tentava ali o Gustavo, caiu, o árbitro paralisa, marca falta pro time do Icasa.
Bicasa, lá do outro lado, do lado de lá, meu querido Aloysio. Falta cometida pelo Juan, que acabou de entrar. Falta em cima do Gustavo Silva, o lateral direito da equipe do Verdão. Cobrança com Gustavinho, camisa de número 10 da equipe do Verdão, Marco. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome de Produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora. Pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos da marca Ambev. Vai o Gustavinho, vai levantar a bola da grande área. O Bicasa tenta a marcação do seu segundo gol aqui na Arena Romeirão. Tá 1-0 pro Verdão do Cariri. Prepara-se para a cobrança, autoriza o árbitro da partida. Partiu Gustavinho, levantou, cruzou, bola pelo alto, afasta o goleirão Henrique. Saiu bem do lance, agora afastando o perigo. Volta outra vez a bola pelo meio, tentativa de jogada, centroavante Brito pelo time de casa, toca na bola, vem tirando o Michel, afasta o perigo de qualquer maneira, volta a bola pelo meio, outra vez a bola dominada com o Aleph lançando, vem a bola tocada ali, chegou, falta em cima do jogador cratense, o árbitro paralisa. É falta. Daqui a pouco eu quero ouvir o Demontier Tenório, que parece que todo mundo tomou ali um energético, um super tônico. O jogo voltou numa velocidade tremenda, muita intensidade nesse segundo tempo. A bola com Nilson, dominando bola pelo time do Crato. Faz o toque ali, Michel, meio apavorado. Lançou pela direita, seria para o Adriano. A bola acaba saindo. Lateral para o Bicasa aqui no seu campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora no nosso Timaço da Vale FM. Conferindo para você, 18 horas e 18 minutos, 6:18 da noite. Alô, Edson, da Bolegal, que teve com Raimundão, né? Lá na cidade de Barbalha, hoje à tarde. Um abraço para o deputado Davi Macedo, David Raimundão também, acompanhando na torcida, aqui pelos nossos clubes. Aqui o placar, eu toco para você a informação do Timaço da Vale FM. Conferindo agora em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Arena Romeirão, 12 minutos do segundo tempo, 12 da segunda etapa na Arena Romeirão, em Juazeiro, no placar do Cariri da Sorte. 1 para o Bicasa, Crato 0. Bom, a bola tá rolando lá em Campina Grande. Campinense Esporte pela Copa do Nordeste 0-0. Um abraço aqui para o Cláudio Macedo, a dona Cosma Macedo, o seu João e também o Vasconcelos do Parque São Geraldo. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Um abraço também para o nosso querido amigo Raimundo William, grande torcedor do Bicasa, e a sua filha, que está aqui também, a Taíla. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Meu querido amigo Isaac Menezes, está lá em Portugal, rapaz, acompanhando a gente. Valeu, grande Isaac, ele que é torcedor do Bicasa, também ligado na gente. E o meu amigo Jader Guga, colega aqui da casa, o Nego Dilzel também está acompanhando a nossa transmissão. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. 13 minutos do primeiro tempo, placar do segundo tempo já. Segunda etapa, placar de 1-0, vence o Bicasa. O Crato aperta a saída de bola, tocou errado ali, o Marlon tocou para ninguém. A bola vai sobrando com o Nilson, domina pelo time do Crato, avança, se manda, vai embora para o campo de ataque. O árbitro paralisa, tá anotando o quê? Condição de impedimento? É isso que marcou o árbitro, Aloysio Vilar? Isso que marcou o árbitro, bola em favor da equipe cratense no campo de defesa, e daqui a pouco tem alteração no Verdão, viu, Marcos? Vai ter que mudar o time do Bicasa, porque o Crato voltou com tudo pro segundo tempo. Lateral pro Verdão no campo de defesa, para cobrança então, jogador camisa de número meia dúzia, Madson. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Amanhã cedinho, às 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal Nova Manhã da Vale FM. Olha só que turma, viu? Josimar Leite, Alexandre Pedrosa, Delton Sá e Demontier Tenório. E de quebra, ainda tem o JF com os destaques do esporte aqui. E ainda o nosso grande RL, o Lorival Leite. Alterações do Bicasa. Quem é que está indo embora no Verdão e quem é que está chegando, Aloysio? Até agora só foi levantada a placa uma vez, viu, Marco? Sai o 9 Brito
para a entrada do 11, João Pedro. Sai enquanto isso, desce o time do Crato perigosamente, chegou o Everton, bate, a bola passa, vai pra fora. O Everton, que fez gol contra, tá doido pra fazer um a favor agora. E parece que finalmente teremos as alterações do time do Verdão do Cariri. Muito bem, Marco. O árbitro assistente, ele mudou. Na verdade, não vai sair o 9 e sim o 19, André Tavares, para a entrada do João Pedro com a camisa de número 11. Sai o 19, entra o 11, João Pedro. E quem sai também é o camisa 8, Sérgio, para a entrada do Alex Mineiro, que era um jogador que vinha sendo titular durante os treinos e era o substituto certo do Felipe Salles. Não entendemos porque ele não começou jogando. Mas só confirmando, Marco, sai o André Tavares com a 19, entra o João Pedro com a 11 e sai o Sérgio com a 8, entra o Alex Mineiro com a 17, informou o Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Em nome também de Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade, eu falei pra você. Ramagem Couros, Hotel Amoarama em Fortaleza. O Icasa vai tocando bola no campo de defesa. O Crato recupera, Alif tocou, bola tocada, Iago Haas faz um milagre. Que defesa incrível do camisa 1 do Icasa agora, Anderson Lubi. O Marlon cochilou, Marco Valério. O Aleph, que não tem nada a ver, tomou a bola e rolou na medida pro camisa de número 8, Everton. O Iago se agigantou na frente do Everton e fez uma excelente defesa. O Crato tá bem na partida, mas segue 1 pro Icasa, 0 pro Azulão da Princesa, na informação de Baleia Boa. Rapaz, o Everton do Crato tá doido pra fazer um gol a favor, já fez um contra, mas o Iago fez uma defesa simplesmente espetacular. Que defesaça do goleiro Iago e Haas do time do Icasa. Deixa eu aproveitar para ouvir Demontier Tenório, porque nesses 15 minutos, ou pouco mais que isso no segundo tempo, Demontier, já tivemos muito mais lances de gol do que toda a etapa inicial de partida. Olha, definitivamente o Crato é outro em relação ao que a gente viu no primeiro tempo. E eu até estabeleci aqui, na minha análise no intervalo, um ponto crítico, uma situação crítica em relação àquele comportamento do Crato de aceitar tudo. E parecia isso. Um time que começou defensivamente, tomou um gol e continuou por ali. Mas com 15 minutos desse segundo tempo, o Crato fez tudo que ele não conseguiu no primeiro tempo. É o Nilson. E o técnico Djalma, ele já teve a compreensão de que pode ir mais além, que pode chegar mais. Tanto que ele já trocou o homem de criação por outro para tornar o time do Crato mais aceso. O Icasa não fez nada nesse segundo tempo, viu? Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Tudo isso para você na marca de 17 minutos do segundo tempo. Mais uma alteração no time do Crato. Tá indo embora o Eric Cauã, é isso, Anderson? É isso, Marco. O Eric Cauã acabou se sentindo, já saiu e entrou camisa de número 15, Daniel. Saiu o Eric Cauã com a 5, entrou 15, Daniel, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Segunda alteração do time do Crato. Daniel entrou, o Juan já tinha entrado antes. Jogo disputado. E o jogador do Crato ali, ele reclama que foi atingido pelo Gustavinho, tá saindo ali do bolo, camisa 10 do time do Icasa, jogadores do Crato buscando ali reclamar com a arbitragem. Esse jogo pode ficar tumultuado, viu, Demontier Tenório? Olha, há um detalhe, para esse segundo tempo, eu acho que há uma recomendação expressa do Djalma em relação à marcação mais expressiva em torno do Gustavinho, que foi um jogador de uma atividade intensa no primeiro tempo. Mas nesse segundo tempo ele não fez absolutamente nada. Então há uma marcação, um olhar mais cuidadoso em relação aos passos, aos caminhos do Gustavinho. E como eu disse, o Gustavinho jogou só, ninguém chega, um agrupamento melhor, atacando com um número maior de pessoas. Ora, bolas, se ele está isolado, é muito fácil anular um jogador. Por isso que o Crato não teve dificuldades nessa observação e tem cumprido bem o papel. É melhor no jogo.
Um abraço pro Wellington Barros, acompanhando a nossa transmissão do Timaço da Vale FM. Também o nosso querido Edivan Rodrigues, grande Rodrigues, ligadão aqui, hein, no nosso Timaço da Vale FM. Também o Alfredo Benício, obrigado pela audiência, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Um abraço também pro Léo, um abraço pro Adalto, toda a turma boa lá do Bar do Amarelão, que tem uma deliciosa galinha caipira. Chamão informa. Um detalhe, só uma correção, não é Daniel, é Raniel com a 15, com R. Raniel com a 15, tá bom? Tá legal, meu querido Anderson Luiz, trazendo o detalhe do Timaço da Vale FM, em nome dos produtos Pandebom, pão nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririense. Eu disse, produtos Pandebom, pão nosso. Atenção, torcedor, confira a hora, aqui no Timaço da Vale FM. Conferindo para você, são 18 horas e 28 minutos na terra abençoada pelo Padre Cícero Romão Batista. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Obrigado, torcedor, pela companhia, conferindo para você agora 20 minutos do segundo tempo, 20 da segunda etapa, no placar da Vale FM para o Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri, tem 50 mil reais no prêmio principal do próximo domingo, 1 para o Icasa, 0 para o Crato. A bola vai rolar dentro de mais alguns instantes para Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo válido pelo Campeonato Paulista. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Jogo muito disputado aqui na arena. Bola tocada na entrada da grande área. Sai o goleirão Haas, brigou por ela, tá fora da grande área e fez a falta. Vai receber cartão goleirão do Icasa, Anderson. O Iago deixou a bola e foi somente no corpo do Atlético Cataense. No lance anterior, sobrou perna no atacante Adriano. Acabou sobrando perna ali no rosto do Adriano. O atacante da equipe do Crato para receber atendimento médico. Mas se pintou cartão, a informação. Número 1 do Verdão, Iago. Portanto, o goleiro Iago Haas do time do Icasa recebe cartão amarelo. Jogo muito mais disputado, muito mais aceso, muito mais vivo, tanto de um lado como do outro. E esse camisa 7 do Crato se destacando, o Aleph, me parece também ser um bom jogador, também deixa boa impressão na sua primeira participação. 2 jogadores do Icasa na marcação da barreira, ali é falta para o time do Crato, vai para a cobrança. Jogador da camisa de número 8, Everton Vina. Na grande área, Adriano, Jean, também o Juan esperando a bola. Levantamento vai ser feito na grande área. Os zagueirões do Crato também foram para a grande área. O Thiago Tarbular, lá vai a bola pro ataque do time do Crato. Cruzamento para a boca do gol. Tentou uma jogada, afasta a defesa do Verdão. A bola vai sobrando outra vez pela direita em favor do time do Crato. Com Everton, domina, lança a bola pelo meio, deixa a bola para Raniel, volta ali, o toque agora para Nilson. Lançamento pela ponta esquerda, boa jogada, chegou ali, vai tentando o Adriano, tenta achar espaço para o cruzamento, insistiu, ganhou, cruzou para a boca do gol, Iago faz a defesa, ali na sobra depois do desvio na zaga, hein, Anderson? A bola sobrou, ainda bateu no Gustavo, desviou na defesa do desviou e o Iago fez a defesa. Aproveita para ganhar o tempo o goleirão do Verdão do Cariri, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Hotel Amoarama. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Batacom, material de construção, Batacom Home Center que o Cariri aprovou. Também para já o presente, porque pensou presentes, pensou já o presentes. Engazeiras Construções, também conosco. Alô, meu amigo Marcelo da Engazeiras Construções e Hotel
o Amuarama em Fortaleza, próximo do centro, lado da rodoviária, pertinho do aeroporto. Reservas 85-3304-8900. Muita demora ali no atendimento do goleiro Iago Haas, do time do Icasa. E depois que você falou, Demontier, o Crato teve duas grandes chances ainda e só não saiu o gol graças ao goleiro do Icasa. A ponto até de a gente dizer aqui, Marco, que esse placar já é injusto pelo comportamento do Crato nesse segundo tempo. Já teve boas investidas, por exemplo, esse Nilson aos 8 já obrigava o goleiro a fazer uma boa defesa naquele lance do contra-ataque. Aos 15 foi Everton, tá doido, como você disse, para se limpar daquele gol contra que fez. E aos 16, o Aleph servindo o Everton naquela grande defesa do Iago. Ou seja, 3 grandes oportunidades para o Crato e o Icasa aceitando tudo isso, viu? E olha a chuva. A chuva tá chegando, Aloysio. Rapaz, você trouxe seu guarda-chuva? Hoje não, vida de A sua repórter não é capa fácil. de chuva você trouxe também? Também não, Marco. Você tem que ser prevenido, igual ao Anderson no bis, que é sempre muito prevenido, tá certo? Tá certo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Tem lateral pro time do Icasa. Gustavinho vai pra cobrança. Ele acaba deixando ali para o camisa de número meia dúzia, Matson. O comentarista aqui é o Demontier, mas eu vou dizer logo uma. As substituições do Marcelo Vilar até agora não fizeram efeito, Demontier. Ao passo do que as do Djalma surtiram efeito, sim. O Crato é muito mais propositivo, tem segurança no toque de bola, dá profundidade e a produtividade do time do Crato é outra. E o próprio torcedor do Crato, ele tá mais animado nas arquibancadas aqui da Arena Romeirão. Vamos em frente, torcedor, com muito mais emoção. Campeonato Cearense Série B, você acompanha no Timaço da Vale FM. Amanhã, 18h05, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Aqui o Crato vem, boa jogada, dominou, caiu na grande área, não ouvi nada. Chega tirando a zaga do time de casa, a bola vai sobrando agora com o camisa de número 2, que é o Gustavo, tentou, vem a marcação da zaga do time cratense, ainda vem o Gustavo, adiantou demais pela direita, perde a posse de bola, a bola favorece, portanto, ao time do Crato, que até fez falta ali, o lateral do Verdão do Cariri, quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é lugar, na rodovia Juazeiro Barbalha, conosco também, Alan Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. Tá com frio, Demontier Tenório? Rapaz, aqui tá 17 graus, né? Aquele clima bem agradável, é melhor se resguardar. Eu e o JF gostamos assim, não é, JF? 17 graus, tá uma maravilha. Quanto menos, melhor. Meu amigo Lânio também tá achando bem agradável aqui. Demontier, você tá muito friento, Demontier Tenório. É falta pro time do Crato. Crato tá com tudo pra cima do Icasa neste segundo tempo. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Informações 3571-0531. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Agora tem falta só da Crato no segundo tempo, Anderson. Lá pela ponta de... O Crato vai para a cobrança de mais uma falta na partida. Quem está ajeitando a bola com carinho é o camisa de número 6, Vinícius, em nome de Expresso Guanabara. É falta para o time do Crato, prepara-se para a cobrança, o Crato que vence, aliás, o Crato que perde, quem vence é o Icasa. O gol foi do Crato, mas foi um gol contra, então valeu a favor do time do Icasa. Cariri da sorte, tem 50 mil reais no prêmio principal do próximo domingo, e o título só custa R$3. Olha o Crato, para a cobrança, Everton partiu, bateu direto pro gol. Haas
Iago Haas catou firme, não houve sobra. 28 minutos deste segundo tempo de partida. Jogo bom, passa rápido no segundo tempo. Goleirão Iago Haas tem mais atletas do Icasa ali no aquecimento. Já mais alterações no Verdão. Pelo alto cortou Michel, volta outra vez o time do Icasa de posse de bola. Bola tocada pela ponta direita, brigou por ela, ganhou ali o Adriano para tentar o cruzamento. Ele entrega a bola para Gustavo, volta para Adriano, cruzamento feito para a boca do gol, bate na zaga, ela sai pela linha de fundo, escanteio pro Verdão que finalmente saiu do campo de defesa, hein, Aloysio? Finalmente o Verdão chegou numa jogada pelo lado direito, o Brito tentou cruzamento, a bola bateu no Raniel, escanteio favorece o Verdão, vai Alex Mineiro para a cobrança, Marco. Alex Mineiro vai levantar bola na grande área, ele que entrou no segundo tempo com a camisa de número 17, autorizado pelo árbitro da partida, o senhor Francisco William. Vai autorizar a cobrança do escanteio. Lá vem bola pelo alto. Cruzamento feito para a boca do gol. Tentou de cabeça. Ali o zagueirão do time do Icasa. A bola foi para fora. Só tiro de meta em favor do Crato. Motopeças Padre Cícero. Tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria. Qualidade, preço, satisfação. É na Alfa Vidros Vidraçaria. É lateral agora para o time do Crato, para a cobrança, jogador da camisa de número meia dúzia, o Vinícius, movimenta, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada, vem ali tentando, lutando, ganhando a bola, o time de casa, olha o contra-ataque do Verdão, boa bola para o centroavante Brito, vem tirando a defesa com o jogador que é o Thiago, escanteio pela direita, escanteio para o Icasa, Aloysio. Mais um escanteio para a equipe do Verdão, mais uma jogada pelo lado direito, agora o Thiago, zagueiro da equipe cratense, chegou para fazer o corte. Alex Mineiro vai para a cobrança. Daqui a pouco mais mudanças no Verdão, Marco. E os dois zagueiros do Icasa foram para a grande área. Autorizado pelo árbitro da partida, cruzamento, bola pelo alto, tentou de cabeça, Marlon vem tirando a defesa do time do Crato. Falta ali do João Pedro, o árbitro paralisa, marca a falta para o Verdão do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora do Timaço da Vale FM. 18 horas e 38 minutos, 6h38 aqui na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Eu confirmo para você ligado no Timaço da Vale FM. Agora temos 31 minutos do segundo tempo, 31 da segunda etapa no placar do futebol show do Timaço. Para Cariri da Sorte, Casa 1, Crato 0. Começou pelo Campeonato Paranaense, clássico Atlético do Paraná e Curitiba, o tradicional Atletiba. 0-0 por enquanto é o placar do jogo. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela 99,9, lateral para o time do Verdão. Depois da arrancada do João Pedro, Aloysio Vilar confirma as alterações no Icasa e o xodó da galera foi embora, Aloysio. Pois é, Marco, com a camisa 5, Jardel deixou o campo para a entrada do Hércules com a camisa de número 20. Foi a primeira substituição. Também saiu Gustavinho com a 10 para a entrada do 16, Jonathan. Repetindo as substituições do Verdão. Saiu Jardel com a 5, entrou 20, Hércules. E saiu com a 10, Gustavinho para a entrada do 16, Jonathan. Informou o Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Tá legal a informação chegando aqui no Timaço da Vale FM, também no Mini Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pega o Guanabara e vem. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Aleph trabalha a jogada pelo time do Crato, abriu jogada pela ponta direita agora com Jean Jesus. Volta a bola pelo meio, tentou ali, faz o passe, deixa com Juan. Movimenta a jogada. A bola vem pelo meio com Raniel, transa a jogada com Daniel, volta pelo meio, trabalha a jogada mais uma vez ali o Thiago. Faz o passe pela ponta direita, entrega a bola para o bom camisa 7 do time do Crato, que é o glorioso Aleph. Ele toca com o Nilson, volta na frente agora. Time do Crato tenta, Jean tentou cruzamento, a bola acaba saindo. Só tiro de meta agora em favor da equipe do
do Icasa. Tudo isso na marca de 33 minutos do segundo tempo, 33 do segundo tempo. Eu confirmo pra você, o Icasa volta a campo no próximo domingo contra a equipe do Tiradentes. Galera do Verdão mais que convocada, até porque aí sim será jogo com mando de campo do Icasa, renda do Verdão do Cariri, porque hoje o mando de campo é do Crato. Então, digamos, o Icasa está vencendo fora de casa, pelo menos por enquanto, mas tem muito jogo pela frente ainda. A bola pela canhota, vem outra vez o time do Verdão, o passe é feito pelo meio, trabalha a jogada, novamente o Icasa vem tentando ali, o Hércules lançando, tocando o Coutinho para Jonathan, volta no setor defensivo, praticamente ali o Icasa se posicionando com 3 zagueiros agora, o Madison mais preso aqui no sistema defensivo. A bola tocada para Iago Haas, lançou bola pelo Verdão, faz o passe, toca a bola pelo meio, tentou, brigou por ela, chegou ali para ganhar o camisa número 9, Brito, toca a bola mais atrás para Madison, lança pela ponta esquerda, deixa a bola dominada com Jonathan, outra vez o time de casa vem tentando, bom lance, boa jogada, trabalha ali o time do Verdão, lançamento pela direita para Gustavo, tenta o cruzamento, levantou para a boca do gol, passa pelo João Pedro, vem tirando a zaga do time do Crato, a bola não sai, o Verdão vem com Jonathan, dominou, não tá valendo, não tá valendo. O árbitro marca a saída de bola. Pra mim não tinha saído não, mas tudo bem. O árbitro da partida marca a favor do time do Crato. E aí, Demontia Tenório, em casa parece que começou a equilibrar um pouco mais. O Crato vai com menos investidas agora. Talvez uma tentativa de conserto do que fizera o Marcelo Vilar, né? O Gustavinho, acho que só teve gás para um tempo. Também contra ele foi exercida uma marcação mais segura, não produziu nada, o Marcelo achou por bem tirá-lo. E com essas duas últimas alterações, parece que o Icasa procura sair um pouco mais, dar profundidade à equipe, porque até então era de uma tremenda iniquidade. O time do Icasa não disse a que veio neste segundo tempo, pelo menos até o presente momento. Agora, já equilibra um pouco mais. Vamos ver aí o que virá pela frente, porque o Crato ele continua ainda melhor em campo. Opinião de Demontier Tenório em nome de Glam Modas. Cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto é com a Glam Modas, na cidade do Crato. ESC pré-vestibular e cursos, o maior índice de aprovação do Cariri, agora também com o pré-vestimed da ESC Cursos. 999822476 é o WhatsApp. O Icasa vence pelo placar de 1-0, mas o Crato quer um empate, a bola vem tocada agora. Buscou ali o camisa número 7, Aleph, lança a bola pelo meio com Everton, novamente com Aleph, caiu, é falta! E é uma falta frontal à meta do goleiro Iago Haas, hein, Anderson? Anderson. Vamos lá, Anderson, repete aí que a gente não conseguiu ouvir. Falta frontal, quando o Aleph ajeitou o corpo para bater, acabou recebendo a falta a favor do time do Crato, meu caro Marco Valério. É falta perigosa a favor do time do Crato, que está processando mais 2 alterações. Daqui a pouco o Anderson confirma pra gente. Em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, também Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Deixa eu abrir o J Food para saber o telefone do Baleia Burger para pedir aquele hambúrguer delicioso, JF. 988380548. Tá legal, obrigado torcedor pela companhia. Tá ali o Everton, ajeitou com muito carinho. É uma falta perigosíssima contra a meta do Iago Haas. A gente vai acompanhar essa cobrança de falta. Já já o Anderson confirma alterações que serão processadas do Bazelão da Princesa. Time do Crato que volta a jogar já também no próximo final de semana, no próximo sábado. Olha a falta perigosa contra o time do Verdão, aí toda a barreira é desfeita, o jogo não anda, o goleiro tá por ali também falando com o árbitro da partida, e o Iago Haas tem que ter cuidado, porque ele já tem cartão amarelo. Gol aonde, JF? É gol no Maracanã, é o segundo do Fluminense, 2-0 do Audax. Tá
certo, para a alegria do grande JF, tricolor de 4 costados. É o novo, isso aí. Vem o Crato, falta perigosa. Para cobrança, Everton bateu, bate na barreira. Ele reclama que a barreira estava muito perto. Novo lançamento, sai Iago Haas para fazer a defesa. Já toca a bola para João Paulo, vem o contra-ataque do Verdão. São 4 contra 3. Tocou mal, João Paulo perdeu a posse de bola. Recuperação outra vez do time do Crato, que desce perigosamente para o campo de ataque. Bola com Juan, ele toca a bola pelo meio, vira o jogo, toca a bola agora pelo setor de ponta direita, tentava o Nilson, marcação ali do Jonathan, brigou por ela, a bola vai saindo, lateral, e olha a discussão ali, o assistente é que se meteu no meio para evitar a briga entre os jogadores. Anderson Luiz. Ele meteu entre os dois jogadores, o jogador do Icasa, só confirmando a alteração. Vai sair o camisa de número 11 e o camisa de número 8 no Crato. Sai o camisa de número 11 e o 8. Entra o 16 e o 14. O 14 é o Laertes e o 16 é Bruno. Só confirmando. Sai o 11, Jean. E o 8, Everton. E entrou o 14, Laertes. E o 16, Bruno, em nome de Atacom, o home center, que o cara lhe aprovou. Ainda tá chovendo por aí, Anderson Luiz? Tá, Marco. Gol! Eu tô vendo aqui, olha, Demontier, tá caindo muita água dessa coberta aqui que tem nesse lado onde fica as cabines de rádio. Eu acho que acumula água, fica ali uma verdadeira bica, né? E eu não vejo essa chuva. Tô vendo agora, ela caindo aqui, né? Acho que deve ser a queda d'água por aí mesmo. É verdade. Mudou todo o meio campo, né? Tá com um novo meio campo, mudou também uma peça de ataque, porque acredita no resultado melhor, viu, mano? Do meio campo pra frente, no time do Crato, só tem o Aleph e o Adriano. Os demais foram substituídos na equipe cratense. Você chamou o JF? Bom, tem gol lá em Campina Grande. É gol do Sport, que faz 1-0 do Campinense pelo Nordestão. Aqui o time do Icasa tenta, bola lançada na grande área, tentativa com Brito, vem tirando a zaga do time do Crato de qualquer maneira, vai sobrando com Laertes, ele toca a bola pelo meio, o Aleph perde a posse de bola, recuperação do time do Icasa, lançamento feito pela direita, tentou ali o Gustavo, vem a bola tocada no setor do meio campo, tirou a zaga do time do Crato com Michel, manda a bola para o ataque, o Icasa recupera a jogada, atenção torcedor, confira, a hora no Timaço da Vale FM. Conferindo para você, 18 horas e 48 minutos, 6h48 da noite. Aqui Vale FM com muito mais emoção. Conferindo para você agora o tempo de jogo em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. 40 minutos do segundo tempo, 41 para sermos mais precisos, 41 da primeira não, da segunda etapa, é reta final de jogo aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte para você e casa 1, gol contra do Everton, 0 para o Crato. Bom, em andamento, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão 0-0, um abraço pro amigo Doutor Nino, torcedor do Icasa na sintonia do Timaço. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM. Alô, Demontier Farias na Palmeirinha, torcendo pelo Icasa. Meu querido amigo Edivan Rodrigues também na torcida pelo Verdão. Alô, alô, pelado no Crato de Assis da Comatel, também ligado. E o Chico acompanhando a transmissão do Timaço da Vale. Mandar aqui um grande abraço também pro meu amigo Mardônio, acompanhando a gente em Crato, ligado na transmissão da Vale FM. Todo mundo na 99,9 a rádio, que é tudo que você quer. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue para 988429514 e peça sua pizza. Conosco também Graje Veículos Multimarcas. Alô Marcão, grande abraço. Seu carro seminovo com procedência e garantia é na Graje Veículos.
minutos. Aqui Aleph trabalha a bola com Laertes pelo time do Crato, vem tocando bola mais atrás. O árbitro já paralisa, marca falta. Ali é falta pro time do Crato, bem na linha divisória do gramado. Já cobrada a falta. A bola vem tocada agora com o jogador camisa 4, que é Michel Silva. Trabalha a jogada pelo time do Crato Esporte Clube, brigou por ela. Antecipação da zaga do Verdão, bota a bola para a linha lateral. Vem tirando ali o Hércules, a bola favorece outra vez ao time do Crato, que vem com bola dominada, desce para a peça ofensiva. O time do Crato tem que buscar a marcação do seu gol de empate. Lateral vai ser cobrado, movimenta a jogada, lançou na frente, brigou por ela, tentava ali o Adriano, tirando a zaga do Verdão. Olha o contra-ataque do Icasa, boa bola, boa batida, ela passa perigosamente e vai para fora. Era o João Paulo que tentava a marcação do segundo gol do Verdão, hein, Aloysio? Na verdade, o Alex Mineiro, quem descia pelo lado direito, o Marque arriscou o chute que saiu à direita do goleiro Henrique da equipe do Crato. Só confirmando a última substituição do Icasa, Marcos, saiu com a camisa 2 o Gustavo, entrou o 13 Alex Rocha, mudança na lateral direita. Saiu 2 Gustavo, entrou o 13 Alex Rocha, informou Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Legal, o Icasa que já tem o Alex Mineiro, que foi quem chutou o último lance aí. Entra também o Alex Rocha, 2 jogadores com o nome Alex no time do Verdão do Cariri. JF chamou, informa João Filho. Tem gol lá no Atletiba e é gol do Coritiba, que faz 1-0 no Atlético pelo Campeonato Paranaense. Informação para Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Já o Presentes, porque pensou presente, já o Presentes, mais subindo 6. a plaquinha de acréscimos. Mais 6 minutos, vamos até os 51, Marcos. Sinalzão do Timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 46 minutos do segundo tempo. Vamos até 51. Disse o árbitro da partida. Tiro de meta para o time do Icasa, Demontier Tenório. Agora vivemos aquele momento dos acréscimos dados pelo árbitro da partida. Será que o Crato pode sonhar ainda com um gol de empate? Ou o Icasa está mais vivo no jogo, Demontier? Com muitas alterações nos últimos momentos, inclusive, né? Eu acho que o esgotamento físico não chega a tanto, não. Agora, de qualquer maneira se doaram. O Icasa nos últimos momentos até buscou um equilíbrio maior, mas a única oportunidade nesse segundo tempo foi agora, com o Alex Mineiro. Enquanto que o Crato fustigou o tempo todo e continua aceso dentro de campo. Então é aquela espécie de 6 minutos pro tudo ou nada, Marco. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Futebol com muito mais emoção. Conferindo para você 46 minutos e 30 jogados. Etapa complementar de jogo. O time do Crato tenta. Vem cortando bem ali Alex Rocha. Ele toca a bola pelo meio. Bate nela também o Elivelton. Parece que tá cansadão. Camisa 7, volante do time icasiano. Perde a posse de bola ali o time do Icasa. Crato recupera. Levantamento feito pela direita. Desce Nilson para o campo de ataque. Marcação do Brito, falta ali do centroavante do Icasa em cima do lateral do time do Crato, tá marcada a falta boa pro time do Crato. Aleph vai para a cobrança. Conosco Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 5 lojas para melhor lhe atender. Alô Marquinhos da Farmácias Fernandes, Cariri da Sorte, domingo tem 50 mil no prêmio principal e o título desta semana só custa R$3, é isto mesmo, só R$3 para ganhar 50 mil. É no Cariri da Sorte, daqui é do Cariri. Levantamento pela canhota, desce outra vez o time de casa com Jonathan. O Verdão do Cariri numa postura mais defensiva agora para garantir o resultado. Bola tocada no campo de defesa com Marlon, distribui jogada, entregando o curtinho, solta a bola para o zagueirão Daniel. Tem Alex Rocha aberto pela direita, ele prefere o toque de bola pelo meio. A bola vai chegando pro Alex, boa jogada. Olha o Verdão caminhando, chegando perigosamente. Marcada a condição de impedimento já ali do João Pedro. Ele bateu, mas
O goleirão fez a defesa e não valia nada também, né, Aloysio? Não valia mais nada. O Jonathan dava o passe ali pro João Pedro, que já estava em posição irregular. Segue a vitória do Icasa aqui na Arena Romeirão pelo placar de 1-0, informou o Cariri da Sorte Cap. Em nome também de Hotel Amuarama em Fortaleza e Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. ESC Cursos, agora também com Preveste Med, voltado para vestibulares de medicina no ESC, pré-vestibulares e cursos. Reta final de jogo, 48 minutos do segundo tempo. O árbitro prometeu e até 51. O Crato quer a marcação do gol de empate. Time valente do Crato, que tem suas limitações técnicas e até físicas, mas é um time que foi para cima do Icasa para buscar a marcação do gol de empate. Tentou uma jogada, Aleph, melhor para o time do Verdão. A bola vai sobrando com Hércules, um dos volantes do time do Icasa. Distribui jogada com Alex Rocha, ganha bem pela direita, faz o giro, vai avançando, brigou pela posse de bola. Outra vez o time do Icasa tenta pela direita, a bola acaba saindo, é lateral pro time do Crato. Do outro lado, Vinícius para cobrança, já movimenta, toca a bola pelo meio, vem com bola dominada. 1-0, vence o Icasa. O Verdão do Cariri estreia com pé direito, estreia com vitória, estreia marcando 3 pontos, ganhando do Crato aqui na Arena Romeirão. E o jogo é mando do Crato, né? Mando de campo do Crato, apesar de ser em Juazeiro. A bola tocada outra vez pelo time do Icasa, com Alex Mineiro, lançou na frente na tentativa do João Pedro, colocou para correr o atacante do Icasa. Antecipação da zaga da equipe cratense, brigou pela posse de bola, a bola acaba saindo. O árbitro diz que é falta do ataque alviverde, favorece, portanto, a equipe cratense. Sinalzão do Timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 50 minutos do segundo tempo, o árbitro prometeu e até 51, estamos com 50, é lateral em favor do time do Crato aqui pela direita, vai Nilson para a cobrança. Tudo isso numa informação do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, e Alain Martelinho de Ouro. Talvez a última tentativa do Crato, Aleph faz o passe, entrega a bola pelo meio, tentativa com o Raniel, girou, brigou para a posse de bola, tira a zaga do Verdão com Alex, toca a bola no campo de defesa, a bola vai ficar dominada agora com o jogador que é Jonathan, não tem pressa em casa, prefere dominar a bola para ganhar tempo. Bola tocada pelo meio, tentou Elivelton, volta novamente com Jonathan, é fim de jogo aqui na Arena Romeirão. Termina o primeiro jogo do Crato no campeonato, o primeiro jogo do Icasa na segundona, e deu Verdão do Cariri, 1 pro Icasa, 0 pro time do Crato. Vitória do Verdão do Cariri, que larga com o pé direito, assim como o time do Horizonte, que venceu por 1-0 Pacatuba, assim como o Guarani de Sobral, que derrotou a equipe do Crateús por 1-0. O Icasa também larga na frente, Aloysio. Aqui ao lado do Gustavinho no lance do gol, foi teu gol ou foi contra mesmo? Boa noite. Quem estou a bola foi eu, né? E o cara desviou para dentro do gol. Aí tem que trás do juiz, né? Aí. Ô Gustavinho, mesmo com a vitória, você sente que o Icasa sentiu essa estreia? Sentimos essa estreia, mas cada jogo a gente vai pegando. A gente sabe que cada dia é difícil o jogo, né? A gente sabia que ia estreia aqui, mas a gente soube sair e aproveitar uma oportunidade, fizemos gol, né? E vamos sair com a vitória e com os 3 pontos. Valeu, Gustavinho. Parabéns pela atuação no jogo de hoje. Alguém por aí, Anderson? Seguem no meio do gramado ainda, Aloysio, pode ficar à vontade. É isso, Anderson. Por aqui também os jogadores do Icasa vão agradecer aos torcedores que estiveram presentes aqui hoje na Arena Romeirão, mesmo sendo o mando de campo da equipe do Crato, né? O torcedor do Icasa, claro, estava em maior número nessa partida de hoje. A gente fica aguardando aqui, Marco, na beira do gramado. A gente não pode, obviamente, entrar para fazer essas entrevistas. Vamos aguardar mais um pouco aí pelos jogadores da equipe do Icasa. Alguém por aí, Anderson? Rapidinho, o Adriano está aqui perto da gente. Adriano, o time conseguiu fazer um bom segundo tempo, poderia ter conseguido um resultado melhor, mas acabou perdendo essa estreia. Foi... Boa noite primeiramente, né?
Foi uma partida muito difícil, muito corrida. A gente teve a falha no primeiro tempo, a gente entrou meio desligado. Mas eu sei que a gente vai ter uma boa semana, vamos conversar agora com o nosso treinador. Vamos chegar em casa, descansar com a nossa família. Porque eu sei que não foi um bom grande jogo nosso, mas a gente vai, próxima semana, vamos trabalhar para sair com os 3 pontos para casa. Aí, as palavras do Adriano, Luiz. Muito bem, Anderson. Quem está saindo por aqui é o João Pedro, que entrou já no segundo tempo. João Pedro, como é que você avalia essa vitória do Icasa pelo placar mínimo, né? Magrinho de 1-0. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O mando de campo era do adversário, mas a gente já jogando em casa. E o Icasa tem que fazer o papel de casa dele, né? É uma vitória importante, independente de ser um placar magro, um placar gordo, que valeu os 3 pontos. A equipe toda está de parabéns, mas é focar agora, descansar, que próximo final de semana tem mais. Valeu, obrigado, João Pedro, participando aqui com a gente e com você, Anderson. O pessoal do Crato está saindo por aqui. Vamos escutar os atletas do time cratense nesse jogo, nessa estreia, um jogo importantíssimo. O time até poderia ter saído com um resultado melhor, Bruno, mas infelizmente o time não conseguiu. Boa noite aos ouvintes. Muito obrigado pela torcida ter comparecido. A gente fica agradecido. E a gente só mostrou um pouco do que a gente veio para fazer. E infelizmente a gente levou um gol a 10 minutos. Não fomos felizes na partida, mas a gente tomou conta da partida. E a gente vai saindo hoje com uma derrota daqui mais de cabeça erguida, que é um começo de campeonato duro, de 9 jogos. E agora a gente vai tentar melhorar mais e mais para buscar os 3 pontos na próxima partida. Aí, as palavras do Bruno. Só um detalhe, viu, Marco e a Luísa? Quando acabou o jogo, os torcedores do Crato aplaudiram a equipe pela entrega no segundo tempo. E todo o pessoal agora, todos os jogadores do Crato foram saudar os torcedores da Jovem Crato. Ok, Anderson, a gente vai aqui do outro lado, porque os jogadores da equipe casiana estão vindo saudar a torcida furicasiana aqui do outro lado. E a gente vai tentar um contato aqui com os jogadores do Verdão do Cariri. Tentar aqui falar com o Gustavo. Gustavo, vitória, mas você acredita que o Icasa sentiu um pouco o peso dessa estreia? Boa noite. Vitória, né? Vitória importante. Sabíamos que ia encontrar dificuldades por conta da estreia, né? Toda estreia tem um peso. Mas suportamos, né? Conseguimos a vitória, que é o que mais importa, né? Demos o primeiro passo, agora sabemos também que temos que trabalhar mais, melhorar muito, porque a jornada é grande e a gente tem um objetivo que é alcançar e chegar aí à primeira divisão. Maravilha, parabéns, Gustavo, pela vitória, obrigado pela participação aqui com a gente no Timaço da Vale. Vamos tentar então um contato com o goleiro Iago Haas, fazendo a sua estreia com a camisa do Verdão. Iago, o Crato deu uma pressão danada, principalmente nesse segundo tempo, né? Boa noite. Boa noite, estreia é bem diferente, né? A energia é diferente, tem uma ansiedade maior por ser o primeiro jogo do campeonato. E algo que me chamou a atenção na pré-eleção do professor foi que ele falou assim, claro que a gente vai treinar taticamente, a gente vai falar taticamente para vocês o que tem que fazer, mas a gente tem que ganhar a qualquer custo, de qualquer jeito. Então acho que assim, há momentos que a tática ela é importante e há momentos que a gente tem que dar a vida, dar o sangue, e quando isso foi preciso a gente fez. Eu acabei até tendo que sair, fazer uma falta ali, mas o importante é que a gente saiu com a vitória e sem tomar gols. Valeu, Iago, parabéns aí pela vitória. Muito bem, Marco Valério, esses são os jogadores da equipe casiana que vão saindo por aqui. O Anderson Luiz também já finaliza aí com os jogadores do Crato. Beleza. O pessoal do Crato, já todo mundo no vestiário. Daqui a pouquinho só o técnico Djalma vem para aquela famosa e tradicional coletiva com a imprensa, Luiz. Valeu, daqui a pouquinho vocês voltam com os destaques finais, tanto do time do Icasa como também do time do Crato. Gol no futebol do Brasil, informação no Timaço da Vale. Fala, JF. Gol no Campeonato Paulista, é gol do Corinthians, Roger Guedes. Corinthians 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. E lá no Paraná tem gol do Furacão. Tá empatado o clássico, Atlético e Coritiba 1-1. Um abraço aqui, Marco, para o ouvinte, mandou mensagem pra gente agora, tá trabalhando, é o Cícero Oliveira. Tá lá na rua Vereador Antônio Fernandes Coimbra, nos Salesianos. Um abraço, torcedor do Icasa, feliz com a vitória. É verdade, o Verdão do Cariri que largou com 3 pontos, jogando
na tabela, se você olhar para a tabela, para o papel, o Icasa ganhou fora de casa, muito embora na prática tenha sido dentro de casa aqui na Arena Romeirão, derrotando o Crato pelo placar de 1-0. É hora de opinião no Timaço da Vale FM. Quem tá chegando agora é ele que traz a sua opinião com consciência, com qualidade. O nome dele é... E com um número maior de torcedores a favor do Icasa. Eu acho que essa história de mando de campo não justifica, não. Eu esperava mais do Icasa, sinceramente falando. Só lhe interrompendo, essa questão do mando de campo, Demontier, tá tão engraçada, porque veja bem, hoje aqui o Crato teve o mando de campo, jogou contra o Icasa em Juazeiro. Terça-feira, pela Série A do Cearense, o Guarani tem o mando de campo e jogará em Barbalha contra o Barbalha. Você vê como tá meio maluca essa condição agora também do chamado mando de campo. Essa última rodada só tem duas coisas a serem definidas, né? Eu acho que o primeiro lugar do grupo do Ceará, porque se o Ceará perder e tem dois times aí que pode chegar ao número de pontos do Ceará, porém a diferença de gols é muito grande, que é o Iguatu, que tem 7 gols de diferença para o Ceará, veja aí a vantagem do Ceará, e o Atlético, que tem 13 gols de diferença para o Ceará. Então o Ceará perder de muitos, e um desses aí, essa classificação em primeiro lugar do Ceará, ele perderia. Mas é muito difícil, né? Sim, João Filho. Só informar que um time que você gosta muito acabou de fazer um gol. Corinthians fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulista. Você está me confundindo com a Luiz e o Vilar, não? É parecido. Mas você tem uma simpatia pelo Corinthians. Eu estou vendo ele daqui pulando ali no gramado do Romeirão. E a outra alteração que poderemos ter é botar um Maracanã para o grupo da morte. E aí seria o Pacajus. Né? Só isso. Porque o resto está tudo definido. E para que isso aconteça, por exemplo, o Maracanã perder de 1-0 para o Atlético e o Pacajus ganhar de 3 do Caucaia, o Pacajus sobe, classifica e empurra o Maracanã para esse grupo da morte. Podemos dizer que é uma possibilidade que pode acontecer, né? Podemos dizer que é uma possibilidade que pode acontecer, né? Eu acho que sim, porque o Pacajus ele até que esteve bem. Ontem meteu 4-2 no time do Barbalha e poderia até ter chegado a muito mais gols, ter diminuído essa diferença, enfim, mas eu concordo com você. É amplamente possível. Olha, Marco, aqui a gente chegou ao 30º jogo da história entre Icasa e Crato. São 30 jogos em toda a história, quando você bota primeira divisão, segunda divisão e Fares Lopes, e olha a supremacia do Icasa. Em 30 jogos, o Icasa venceu 17. O Crato só venceu 7. Aliás, o Icasa venceu 18. 18 em 30 jogos de toda a história. 7 vitórias do Crato e 5 empates. Ou seja, há uma supremacia. Mas isso não tem nada a ver com o jogo, absolutamente. O que a história mostra aí é que o Icasa leva uma grande vantagem nos embates contra a equipe do Crato. Cada jogo tem a sua história e aqui tivemos um jogo dividido em histórias diferentes. Considerando o primeiro tempo, o Icasa um pouco melhor e na segunda etapa o Crato que mereceu o gol de empate. E se você for ver no geral, chances reais de gols, por exemplo, não considere você que a cobrança do escanteio tenha sido uma chance real de gol, não. Se tornou gol porque a bola resvalou no Everton. E o Icasa encontrou ali aos 10 minutos a abertura do placar. Porque chances construídas e arremessadas, boas finalizações, aquela chance real de gol por parte do Icasa, eu lembro de pouquíssimas.
Aos 35 minutos, o Gustavinho dá um passo para o Brito, que manda gol, aliás, de cabeça, e o goleiro fez uma boa intervenção. E aos 45 minutos. Tenta me refrescar a memória fora isso. O gol, que foi um gol contra, o Brito de cabeça, numa jogada do Gustavinho, não é? Assustando o goleiro, e agora o Alex Mineiro, que parte sozinho com a bola dominada, e num contra-ataque acabou não fazendo absolutamente nada. Por parte do Crato, no primeiro tempo, teve o Nilson chutando de longe e obrigando o Iago a fazer uma boa defesa. Aos 8 minutos, Nilson de novo. Goleiro, num contra-ataque aqui, ele chutou, o goleiro defendeu. Aos 15, Everton. Aos 16, o Iago fez uma milagrosa defesa, como você muito bem definiu. Uma jogada do Aleph, ele vê o Everton se largando, dá o passe e o Everton tenta tirar do alcance do Iago, mas o Iago foi verdadeiramente monstruoso. Eu acho que nas últimas, né? Desviou a trajetória da bola e impediu o gol de empate do Crato. Então, se você for ver, em termos de construção de jogadas e chances reais de gols, o Crato teve bem mais. Por isso que eu acho que o time do Icasa não se ouve bem. Poderia ter tomado um empate, poderia ter até tomado a virada. Eu não gostei. Eu, sinceramente falando, esperava mais do Icasa, pelo menos e pelo que a gente viu no começo da partida. No final das contas, o Crato perigou mais e sai daqui, né, certamente lamentando essa derrota, porque ele teve mais oportunidades, ele foi muito mais ousado. E no final das contas, um Crato que eu critiquei no intervalo, de um time meio que acovardado dentro de campo, no segundo tempo foi outro completamente diferente. Foi um time operário, meu caro Aloysio Vilar. Temos um tempinho, Marcelo Vilar está por aqui, a gente vai ouvir o técnico da equipe icasiana conversando com a imprensa. Marcelo Vilar, técnico de casa, fala um pouquinho desse jogo, começar com vitória, é bom e é importante, né? Muito importante, né? A gente sabe que a competição é disputada, é uma competição que está apenas começando e começar com os 3 pontos é muito bom. E você viu de maior dificuldade para o time do Icasa sair com uma vitória maior, Marcelo? Vitória importante, fez um gol, mas o que faltou para um placar mais favorável ao time do Verdão? Eu acho que nós temos muito a crescer, né? O bom é que acredito que o time pode crescer. Foi um jogo, primeiro jogo oficial desse grupo. O grupo tem a ansiedade da estreia natural, né? A gente vai trabalhar no sentido de tornar esse time mais entrosado, digamos assim, né? Porque nós tivemos uma pré-temporada onde a gente se esmerou bastante na parte física e dentro do planejamento era esperável que você não começasse a competição 100%, mas o time tende a evoluir. O Marcelo, o time não esperava toda essa pressão da equipe do Crato? Eu não vi essa pressão toda, né? Nós erramos muito passe que permitiu que eles pudessem fazer o jogo dele entrar em determinados momentos do jogo, né? Então, a equipe do Crato sempre foi assim, não é de hoje, eu não sou daqui, mas eu sei que enquanto se joga um clássico aqui é disputado dessa forma e eu não esperava um jogo diferente do que foi, não. Agora esperava um rendimento melhor do meu time, mas também digo novamente que por ser estreia, a vitória está de bom tamanho. Ô Marcelo, você fez algumas substituições naquela equipe que você costumava começar treinando lá no CT Brastidão. Quais foram os critérios que você usou? A questão foi que não estava me agradando, né? Nós fizemos um jogo amistoso, depois nós fizemos um treino contra a equipe de juniores e eu não estava gostando do que eu estava vendo, principalmente com relação à intensidade. Então eu fiz a modificação para que o time pudesse ter um pouco mais de intensidade, que é a forma que eu gosto de jogar. Fez falta o Felipe Salles e também o Pingo?
Faz falta. Nós temos 3 jogadores que você que acompanha sabe que eles têm um bom nível, principalmente na parte ofensiva, né? Ele e o Juninho também, que ainda não teve condições, se machucou, depois voltou a sentir a contusão. São 3 jogadores que a gente tem que tem condições de melhorar o nível da equipe. Obrigado, Marcelo, pela entrevista. Obrigado a você. Tá aí, portanto, Demontier, muito obrigado aí pela abertura que você nos deu, Marco Valério. Essas foram as palavras do técnico Marcelo Vilar a nosso timaço. Ele faz uma reflexão e a gente entende bem, e é claro que ele percebeu isso claramente, sobre a necessidade de ajustes. Porque você não pode, por exemplo, abrir mão da oportunidade, da possibilidade de elastecer um placar quando se viu diante dessa condição. Eu praticamente não lembro de ver o time do Crato no primeiro tempo passar do meu campo, a não ser numa jogada de contra-ataque, em profundidade, enfim, e unicamente. Então, quem era para ter ditado as normas e colocado o seu poderio dentro de campo seria o Icasa. Quando volta para a etapa complementar, e eu imaginava até a possibilidade de uma proposta mais efetiva do Icasa, com o olhar do Marcelo Vilar, que eu repito aqui, eu considero um bom técnico, né? Enfim, mas foi o Crato que fez um juízo de valor mais aprofundado que poderia construir para o segundo tempo. Parabéns ao Djalma. O Marco Valério até citou, olha, as alterações processadas pelo Djalma, elas surtem muito mais efeitos do que o Marcelo está tentando fazer. E aí foi a cara do segundo tempo, de um Crato melhor. Então tem a humildade, o Marcelo, de reconhecer sobre a necessidade de reajustes nessa reflexão que ele faz e deixa um alento para o torcedor. Tem mais, pelo menos 3 bons jogadores que poderiam ser titulares aqui e que não reuniram condições de jogo. Então, com essas peças novas que estão já em casa, com outras até que poderão vir no curso da competição, e esses já ajustes diante do olhar técnico do Marcelo Vilar, é que a gente pode imaginar de um Icasa muito melhor para os jogos seguintes, né? Porque foi, de certa forma, apagado nessa etapa complementar, meu querido Marco Valério. Tá legal, opinião final de Demontier Tenório aqui no nosso timaço da Vale FM para Glamoda, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto, Glamodas na cidade do Crato. Mas eu concordo com você, Demontier, tá começando a esfriar mesmo aqui na cabine da Arena Romeirão. Vamos então para os destaques finais dos nossos repórteres, começando pelo time do Crato, que perdeu, mas que pelo segundo tempo até que deixou uma boa impressão para o seu torcedor, hein, Anderson Luiz? Ainda tem muito para regular competição pro essa. Opa, cadê você, Anderson Luiz? Tô aqui, ó, tentando. O time do Crato que tem muito jogador para colocar no bid ainda, tem algumas regularidades. Jogo diante da equipe em casa, e o Crato volta a campo no próximo sábado, lá no estádio Lírio Cano, lá no Inaldão, para enfrentar a equipe do Itapipoca, Marco Valério. Valeu, Anderson, obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho e boa sorte para o time do Crato, o nosso querido Azulão da Princesa do Cariri na sequência da competição. O destaque final agora é do Aloísio Vilar, que já está voltando aí da coletiva com o técnico Marcelo Vilar, e o Verdão do Cariri comemora seus primeiros 3 pontos na competição, Aloísio. É verdade, Marco, apesar de não ter tido aquele gosto, né, de estreia que o torcedor esperava, mas foi vitória, né? 3 pontos é o que importa. A equipe deve folgar amanhã, voltar a trabalhar com bola na terça-feira lá no CT Praxedão, para enfrentar agora o Tiradentes no próximo domingo. Aí sim, comando de campo da equipe casiana, e a gente aguarda, claro, que o torcedor possa comparecer. É um número bem maior, até porque os ingressos deverão começar a ser vendidos já no meio de semana, sem esse atropelo todo que a gente percebeu hoje por aqui, viu, Marco? Tá legal.
Legal, Aloysio, grande abraço e com certeza a gente vai estar aqui na transmissão do próximo jogo do Icasa, o Timaço cobrindo os jogos do Verdão do Cariri no Campeonato Cearense. Bom, eu me despeço por aqui, vou pedir só o destaque final agora do grande João Filho, lá nos estúdios da Vale FM. Fala, JF. Bom, pela Copa do Nordeste, hoje destaque para a vitória do CSA. O time alagoano recebeu lá no Rei Pelé, em Maceió, o time do Vitória da Bahia, e o CSA venceu o jogo pelo placar de 3-1. O Sergipe fez 4-0 no Atlético de Alagoinhas. O jogo está no segundo tempo. O Campinense vai sendo derrotado pelo Sport pelo placar de 2-0. Campeonato Paulista, o Paulistão, o destaque para a vitória do São Paulo. No finalzinho venceu o Santo André por 1-0. O Corinthians vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Boa Vista foi goleado pelo Botafogo 4-0 e está no segundo tempo. O Fluminense vence o Audax pelo placar de 2-0, Marco Valério. Valeu então, João Filho, obrigado pela participação, pelas informações, obrigado a todos pela companhia. A gente finaliza mais um Futebol Show do Timaço da Vale FM. Lembrando que informações do esporte amanhã cedinho no Jornal Nova Manhã, também no Jornal Meio Dia e, é claro, no nosso Vale Esportes amanhã às 18h05. Obrigado a todos pela companhia e continuem na programação da Vale FM. Lembrando, com Jesus eu sou mais forte. Boa noite a todos.